Muito obrigada. Então, esse é o objetivo dessa conferência. O objetivo é que você, jovem, tenha seu lugar de fala, que você consiga se levantar e falar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, qual é a sua problemática dentro da sua comunidade. Nós sabemos todas as mazelas que tem, né, no contexto indígena, tem a fome, tem o preconceito, tem o racismo, né? Tem várias mazelas, o suicídio, o alcoolismo. Nós sabemos que o suicídio é multifatorial, que existem as violências ainda hoje, né? Existiu lá atrás a colonização, hoje tem uma decolonização que continua tendo, mas você, jovem, hoje vive um protagonismo indígena. Então, vocês estão no momento que vocês precisam se levantar. Ninguém melhor do que vocês podem dizer o que vocês precisam dentro do território de vocês, né? Então, nós estamos aqui, como instituição, como saúde, para apoiar, para promover o protagonismo também, porque o papel do pessoal no território também é esse, né? Mas vocês têm toda a autonomia de fazer o que vocês quiserem, né? De escrever uma carta para o presidente, de fazer vídeos, de ir na rede social, levantar um movimento. E como eu sempre falo, vocês são muito bons nisso. É por isso que hoje existe a saúde indígena, porque grandes lideranças que lutaram lá atrás pelos direitos de vocês, e hoje nós estamos aqui nessa conferência. A CESAC é uma instituição muito reconhecida, né? Hoje, muitas das mortalidades, das doenças foram erradicadas graças à saúde. Então, vocês têm um lugar de fala de vocês. E vocês sabem o que vocês precisam, melhor do que ninguém. Vocês precisam do território de vocês. E se as comunidades, as famílias, se responsabilizar pelos cuidados dos seus filhos dentro de casa, se responsabilizar pela sua comunidade, fazer um movimento, chamar todos, a responsabilidade de todos, da liderança de cada um. Então, juntos nós podemos nos unir e fazer essa diferença, fazer mudar esse quadro que existe hoje, né? Um grande índice de suicídio no contexto indígena, e o que a gente quer é minimizar, né? Isso minimize ou acabe, mas para isso nós sabemos que a gente precisa de políticas públicas. Aí eu pergunto para vocês, no município de vocês existe uma secretaria indígena dentro da prefeitura? Que você possa ter voz, que possa lhe representar? Por que não a gente sair com um documento hoje aqui com esse pedido? O que mais que a gente precisa? Um departamento, né, da juventude dentro das municipais. A gente precisa levar isso lá para a Câmara Municipal, para que seja aprovado como lei. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas, né, para os jovens indígenas, de toda e qualquer etnia. Então, através dessas reivindicações, a gente vai poder mudar o que existe hoje. O que a gente precisa dentro do território? Eu fui em Santo Antônio, eu vim aqui em Santo Antônio, ela está um passo a mais do que aqui, porque existe uma organização lá, existe um ecoturismo, mas vocês precisam reivindicar. Às vezes nós sozinhos a gente não consegue, né? Precisa existir um movimento para que isso aconteça. Mas a gente estava ali conversando ontem, ele foi e me mostrou um desenho, né? Que ele fez de projeto para dentro das comunidades. Eu disse, Marcos, você tem o mesmo sonho que eu. Qual é o meu sonho? Que a gente chegue aqui na aldeia indígena, tenha um centro cultural para os jovens, que tenha internet, que tenha uma biblioteca, que tenha um espaço para que os cursos que existem lá no município, eles sejam executados aqui dentro do território. Porque nós sabemos que o jovem sair daqui da barreira que ele encontra. É claro que hoje o jovem está em todos os espaços, né, do município, das cidades, mas ele gosta de onde ele vive, ele quer que seja, como muito bem vocês falaram, eu quero que a universidade seja no meu território, eu não quero ter que sair daqui. Né? Existe esse grande
sofrimento, o choque cultural, o preconceito quando você chega no município. Imagina nas grandes cidades. Então, o Max tem essa proposta, um projeto, né, que tem todo um desenho, e é isso que a gente pensa para dentro das aldeias indígenas. Quem que pode fazer isso? Eu? Sozinha? Nós? A gente tem um terreno? O que a gente tem para construir isso? O que a gente pode buscar que possa nos ajudar para que a gente prática? Então, gente, a gente tem muitas ferramentas, vocês têm um poder muito grande na mão de vocês. Né? Então, eu peço a ajuda de todos os jovens, né, essas novas delegações que estão aqui, para nos ajudar, para a gente poder implementar políticas públicas, poder cobrar, para que a gente consiga mudar esse quadro que tem hoje. Que só a educação e saúde, só a saúde sozinha, ela enfrenta muitas barreiras também, né? Porque há muita falta de políticas públicas e a CESAI sozinha não consegue, porque a gente não é só o federal não consegue a esfera federal, a gente precisa da esfera municipal, da esfera estadual, e a gente precisa provocar isso, tá? Eu vou passar para o Max aqui, ele também quer falar, ele vai falar um pouquinho para vocês das ideias que ele pensa, para a gente refletir sobre. Novamente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Max. Estou aqui dando um apoio na parte como orador, mas também eu vim em prol da minha comunidade, representando a minha juventude de Betânia. Só lembrando aqui do nosso contexto, da primeira conferência, foi feito demandas. Quem estava na conferência, levanta a mão aí. Quem é que estava na primeira conferência? Levanta a mão aí, levanta a mão. Quem estava na primeira? Foi feito algumas demandas e um levantamento foi a criação de um centro social para a juventude indígena Magda, dentro das comunidades. Eu gostaria de saber de vocês, como é que está esse andamento? O que foi cobrado lá atrás, na primeira conferência? Vão para a comunidade de vocês, consigam um terreno, foi isso? Consigam um terreno e limpem esse terreno, já deixem pronto na ponta de espera. Bem, eu já tinha essa ideia antes mesmo da primeira conferência, de criar justamente esse centro social. Máximo, mas como é que a gente chega lá? A gente tem que dar o primeiro passo. A gente vai precisar do poder público? Do primeiro passo, não. É a gente. Nossa. A juventude em si. A nossa luta lá em Betânia foi para conseguir um terreno. A gente brigou 2 anos. Conseguiu o nosso terreno próprio, foi 2 anos. Dava um terreno para a gente, tá aqui, tem um aqui. Não, tem dono. Vai, volta de novo. A gente conseguiu 5 terrenos que não deu certo, tudo tinha dono. Isso aí me entristeceu. Estava na frente, me entristeceu. Mas eu não desisti. Isso que eu quero que vocês tenham em mente. Não desistam. Na primeira dificuldade, não desistam. A gente já pensou em desistir na 5ª tentativa e conseguiram um terreno para a gente. Vamos lá, vamos, esse aqui é de certeza. O que eu fiz de primeiro? Vamos fazer um documento. Está dentro de área indígena? Está dentro da área demarcada? Vamos fazer um documento porque é nossa, da juventude. Lá dentro do documento, o dono assinou, o dono foi lá, fez o clique, abriu tudinho. Vamos limpar. Eu tenho muitas fotos, muito registro. Limpamos o terreno todo. Vamos atrás da madeira. Vamos já começar a fazer a casa. A gente esperar por prefeitura, nesse exato momento, não vai dar ainda. Então vamos começar. Vamos limpando, estudinho. Vamos atrás da prefeitura. Conseguiram caixa de frango para a gente. E, por fim, já começamos a levantar a nossa casa, as madeiras já estão aí, o nosso alumínio já está aí. Nós mesmos, juventude, nós precisamos dar o primeiro passo. Porque se a gente esperar só o projeto, vai vir, mas demora, a gente precisa correr. Eu não vou esperar 10 anos para que caia esse projeto, se eu consigo fazer. Vamos começar, jovem. Vocês são fortes. Nós somos fortes. Nós conseguimos fazer. Nós conseguimos realizar.
Isso é fato. É o nosso momento de fazer. Muita gente me diz, Max, temos curso já, está preparado? Curso do Sertão. Vamos aplicar em Betânia. Tem um local para receber? Não. E agora, como é que a gente vai receber esse curso? Vamos na escola. Vamos, conversei com o diretor. Não, Max, não dá para receber o curso aqui. Não temos sala disponível. Meu Deus, e agora? Vamos ficar parados sem curso? Então foi essa a minha preocupação. Meu ponto de partida. Precisamos ter essa preocupação. Outra, pessoal, isso aqui é importante para todos nós. Esperar pelo líder. Às vezes nós temos líder que tem capacidade, mas se ele ficar sozinho, ele não consegue fazer. Não espere só do seu líder. Chegue com o seu líder. Exemplo, meu líder é o Sr. Donei. Sr. Donei, o que tem para a gente fazer isso? Bora lá junto? Vamos juntos? Porque tem muito. Eu sou um tipo de líder que eu não espero, eu faço. Por quê? Porque se eu estiver fazendo, quem me segue vai ter o meu líder. Seguir o meu líder. Vou fazer o que o meu líder faz. Isso aqui é importante para todos nós. Como eu já falei isso na abertura, eu fui adotado pelo povo ticuna. A gente brinca comigo, ticuna falsa ligado. Isso aqui não me afeta não, pessoal. Esse ticuna falso aqui, e esse ticuna falso vai fazer uma reviravolta, não em Betânia, mas também aqui nesse auditório de nós. Como foi minha primeira música? Se quiser aplaudir, não tem problema não. Esse ticuna falso está aqui para ajudar. Está aqui para direcionar. E nós já temos. Eu tive um sonho, depois da primeira conferência, antes também, de montar o nosso centro social, o exemplo, só que eu não tenho aqui, eu vou passar depois eu vou passar, vocês vão ver no slide. Eu tive um sonho, e nesse sonho, a gente tinha a nossa escola, nosso auditório, a nossa biblioteca, a nossa casa de artesanato, a nossa piscina. Quem é que não tem uma piscina dentro do todo mundo? Um garapé, o nosso açude, tudo isso eu sonhei. E eu desenhei, tá pronto. E a gente já começou. Tem um açude, tem açude. Eu já estou até criando meu tracajá, então não vejo tamanho, mas daqui para frente já vai estar. Quem me conhece sabe, quem vai ver sabe. Então, pessoal, são sonhos que a gente tem que pôr em prática. Está na hora de botarmos em prática os nossos sonhos. A política está chegando, pessoal. Mas temos que ter armas para bater essa política, para contrapor essa política. Muita gente vai chegar. Muita gente vai chegar. Vamos votar. E nós? Só é votar? Só é votar, pessoal? Só é votar? Qual é a sua meta dentro do seu município? O que você quer dentro da sua comunidade? É daqui que vai sair. É daqui. Esse momento é muito importante para vocês. Mas temos que acompanhar, senão vai parar. Vai parar, pessoal. Temos andamento da primeira conferência? Temos. Precisamos saber como é que está isso aí, onde foi entregue. Se vai ter resposta ou não. Isso aqui é importante para a gente. A gente não veio à toa aqui. A gente precisa de algo importante para nossas comunidades. Sudonei está aqui presente, Eric está presente. São pessoas que podem nos ajudar. Mas precisamos ter um direcionamento, ter um caminho. E é daqui que vai sair, eu acredito. Daqui que vai sair um direcionamento, um posicionamento, um caminho. Eu queria me prolongar, tem muita coisa para falar, mas o curso eu estou tomando o tempo de Sudonei e dela. Mas esse é o nosso caminho, essa é a nossa visão. Ter o nosso próprio centro social, para poder recebermos os nossos cursos. Senão vai vir curso, mas vai ser aplicado aonde? Temos espaço? Não. Temos um lugar para receber? Não. Então precisamos dar o quê? O primeiro pontapé inicial. Maria Azul, tem um terreno? Tinha, mas só que deu problema. Não desistam, não pare. Continue. Não queira terreno no centro. Eu vou querer um terreno bem no centro da cidade. Não faça isso, não. Isole mesmo daqui a um tempo.
Lá vai ser o centro, vai ser a referência. Isso aqui é importante para vocês. Muito obrigado pela minha fala, tá bom? E se tiver oportunidade, a gente vai estar aí para trocar ideias com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Já tem a palestra da FUNAI, né? E aí, daqui a pouco, ela passa o projeto, né? Projeto voltado para a juventude. Né? Fala do projeto aí para a gente ganhar tempo. Mas só complementar, Max, eu quero, a meu ver, Max colocou uma fala aqui, que é o que eu vi trabalhando ao longo do tempo como ser humano e como alguém que queria algo para ser, como alguém que queria ser alguma coisa na vida. É ter iniciativa, não esperar ninguém. Faça com que você tenha escolha mano. Se tu tem um pensamento, nada por aqui, e aí, quando é o menino, nada por aqui, quando é algo, vai nada, não vai nada, mais alto, não vai nada. Agora, mas não ligou. Antes vai ficar com o projeto, eu vou deixar minha fala, vou fazer 2 ou 3 perguntas aqui. Curitiba, futuramente, tá? Professora, mais outro. Com a futuramente, a igreja, e não é? Doutor, tá. Professor, doutor, com a saúde, tá bom. Professor, doutor, saúde. Tá entendendo? A meu Deus, todo mundo tem sonho. Cada um. Tem um monte de gente que tem. Agora você. Vamos pelo 10 anos. Professora Quinta. 10 anos, doutor Quinta, saúde Quinta. Ele está ligando, 10 anos, a professora aqui. E está lá, 10 anos, o doutor Quinta. Na verdade, como lá? Tem que ganhar, não é ganhar. Aí, então, quando queremos algo, nós irmos atrás, buscamos, legal. Na verdade, na onde que temos correção, tem valor, na verdade, o objetivo tem espaço para a juventude. Então, vamos correr atrás desse espaço, porque nós estamos com apoio. Mas hoje eu disse é apoio. Pois nós somos apoio. Precisamos de algo para unir. Projeto de juventude, voltado para um projeto grande. Nós não temos recursos para apoiar algo, nós temos pelo projeto. Mas nós somos o caminho. Projeto animal. A gente pode encaminhar para o Unicef, podemos encaminhar para a Fiocruz, podemos encaminhar para uma instituição. Por isso que nós somos uma porta. Então, faça o projeto. E com projeto, sem projeto também, né, professor? Então, primeiro passo é criar um projeto que nós podemos assim conseguimos fazer o projeto do Registro ainda não hoje, não pode ninguém. Ainda pode ficar, foi desse jeito. Eu era pretendo com isso, né? Aprovei e o disse encaminhou para o Unicef. E com sinalização e ter projeto. Só que depende de nós, tá bom? Então, já está porque eu estou. Daqui a pouco tenho um encontro internacional quartel, vou indo lá para o quartel, de lá eu vou para Casai, mais tarde eu vou para a Polícia Federal, que também estão precisando de mim. Então, se eu conseguir chegar mais cedo, estarei para o encerramento. Mas vou fazer o possível para estar aqui no encerramento, porque eu quero estar aqui. Mas se não tiver, a presença de todos, a minha juventude, é a minha maior alegria.
porque eu já fui jovem. Eu gosto de trabalhar, eu quero que a juventude tenha espaço. Eu estou fazendo de tudo sempre, como coordenador, tentar ajudar a juventude aqui, velho. Olha aí, Daniel, aquele mesmo é bola, Daniel. O pega uniforme. E aonde? Por que nós não criamos uma política pública que venha dentro da secretaria, do município, como tu falou, uma secretaria indígena que voltada para a área indígena, que possa ter esporte, cultura, meio ambiente, saúde, educação dentro dessa secretaria. Não ainda um documento, sair daqui. Não é um documento aqui, cada boca na município. Aqui. Essa é a oportunidade. Não é um documento pedindo. É documento na história do município. Então, muito obrigado. Boa noite. Pega a atenção. Eu ainda me esforcei para estar aqui hoje. Eu gosto muito de contribuir, pode ajudar. Tudo bem, eu me esforcei para estar aqui, porque eu tenho outro compromisso lá fora. E está mandando para acontecer toda a internet. Então, porque é muita coisa. Processos para responder. Já estão precisando. Ele está dizendo, processo bom, ele para, e ali está na rua. Está pegando que está como. Está muita lei. Nada, acabou a lei antiga. Então veio uma lei nova. E aquela troca de lei. Uma média, então, esse acabou. Aí tem que começar tudo de novo. Então tá uma palavra, então tem que falar. Bom, então. Obrigada, coordenador. A gente vai dar prosseguimento. Eu vou apresentar para vocês hoje um projeto que a gente está implementando no Licei, que é o Medicares, que já existe, né? Que ele começou em 2019. Veio uma demanda realmente da comunidade, que aí a Unicef foi a parceira, e a gente conseguiu, a Cesária, através da Unicef, conseguiu os materiais, e que tem muitos jovens aqui nessa cobertura, ela está acontecendo através dos materiais, desse projeto, e a organização, que é a Ana Paula, também é a coordenadora do projeto aqui no Mariaçu. Então, a gente vai estar aqui apresentando para vocês esse projeto que a gente tem, que é o Medicares. Falar um pouco para vocês. Vocês sabem o que é PENASC? É a política pública Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Então, dentro dessa política, ela está que os indígenas têm direito à saúde mental dentro do seu território, de acordo com a sua cultura, né, com as suas etnias e tudo mais. Vou passar. Tem uma nota técnica que fala que uma das ações do psicólogo dentro do território é levar o protagonismo indígena, né? Fazer com que ele aconteça. Então, é isso que a gente está fazendo hoje, é isso que os psicólogos estão fazendo no território. O Ezequiel tem um projeto que até aqui parabenizo ele está tocando esse projeto também, Medicares, que são oficinas de violão, flauta, algumas oficinas que ele faz lá com o público-alvo, e isso tem sido muito importante para a diminuição do consumo de álcool dentro da aldeia que ele está trabalhando e das demais violências. E a gente tem visto isso em números que tem realmente tido um bom resultado. Ele fez um vínculo com a comunidade e ele está fazendo um excelente trabalho lá. E a gente sabe que isso é muito importante. E o Ezequiel, ele mesmo construiu, né, ele foi atrás de parceria com a prefeitura, ele construiu os violões lá com as pessoas da comunidade, ele pintou, então ele tem tido essa iniciativa. Também, como jovem indígena que ele tem proporcionado esse protagonismo dentro do território indígena, assim como outros psicólogos assim como outros psicólogos nas áreas, eles têm
feitas para o indígena, né? Tem propiciado aos jovens indígenas. O que não pareceu? Passa. Então, esse é o slogan que vai mostrar como que começou, como foi que iniciou. Hoje, quem está responsável pela parte burocrática desse projeto? Sou eu, o Gracildo, que é o técnico responsável, e a coordenadora, que é a Ana Paula, né, a coordenadora vegetária. Então, hoje a gente está composto a equipe técnica por essas pessoas. Pode passar. Como começou? O resgate ele começou em 2012, ele é resultado de uma luta de lideranças indígenas do Alto Rio de Solimões, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, junto ao governo federal. A ação contava com o financiamento do Fundo para o Alcance de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criado por recursos do governo da Espanha. Então, desde 2012 que já existe, né, esse projeto. E só que ele nunca foi assim efetivado como hoje ele está sendo efetivado no território. A rede de jovens comunicadores do Alto o Regicares. O que é o Regicares? É uma organização juvenil filantrópica indígena plural que atua politicamente através dos movimentos sociais e políticos. As ações do projeto só acontecem quando temos parceria, apoio e doações. Como a Unicef doou, né, esses materiais para a gente, então a gente voltou em 2019 e 2020 a continuar esse projeto aqui na aldeia Mariaçu 1 e Mariaçu 2. O projeto é um público-alvo, pessoas em situação de risco, né, que fazem uso do álcool, jogam uso do álcool, pessoas em risco emocional, com sofrimento, com situações de violência, então esse é o nosso público. Então, gente, ele foi elaborado, como eu falei para vocês, da própria comunidade, né, dos jovens. Então, vocês têm as ideias e a gente apoia como é o projeto. Vocês viram a necessidade de vocês, o que vocês poderiam fazer e colocaram isso no papel e a gente ajudou a documentar e passou isso para a parte burocrática. Quais são as parcerias que a gente tem? A nossa parceira, como sempre, é a FUNAI, né? Hoje a gente teve a parceria da prefeitura, doou algumas coisas para a gente, e a Unicef. Vai passar. O que acontece dentro do projeto? As oficinas de pintura, as oficinas de violões, as oficinas de flauta, de audiovisual. Depois eu vou mostrar para vocês fotos das oficinas que aconteceram com os jovens aqui no Mariaçu. Olha, a oficina de pintura que aconteceu aqui no Mariaçu 2, em 2020. Então, a partir de 2020, a gente voltou com esse projeto, atuar com ele num contexto da psicóloga Gigliola, que estava como RP da CESAI, e aí ela deu continuidade ao projeto.
Está com um problema técnico aqui, a gente tinha mais fotos mostrando, inclusive até o Ezequiel estava aí e não sei por que não está saindo. Aí. Olha só o Ezequiel, né, fazendo esse trabalho aí. Teve a supervisão também da Diária. Pode clicar aí para vocês, Ezequiel. Então, gente, esse projeto hoje, a parte burocrática, como eu falei para vocês, está conosco. Foi um projeto escrito, eu fui. A gente tem um sistema que se chama CIASE. Esse sistema ele é coleta de dados, né? Ele é um subsistema do SUS, e lá a gente verifica todas as violências que tem em cada território, em cada polo. Então, eu coloquei as violências letais, não letais, tentativa de suicídio, óbito por suicídio. E eu fiz uma tabela, expandiu ele para todos os polos, ajude o coordenador do projeto, né, que são os jovens, e ele vai ajudar a trabalhar com esses jovens, esse público-alvo que tem esse risco social, essa vulnerabilidade, e para que realmente o projeto ele aconteça. E uma vez a gente conseguindo recursos e comprar esses materiais, eles precisam que a gente também mostre, né, preste de falar isso. Quando você faz um projeto que vem materiais, você tem que prestar conta. Então, a gente precisa fiscalizar, né, todos os materiais que nós temos. Hoje, a gente tem alguns materiais aqui, estamos organizando uma oficina de flauta com apoio da FUNAI para a gente fazer aquilo com Maria Futuras. Aí, oficina de pintura. Pode passar. Vai. Oficina de audiovisual. Vai passando. Alguém se reconhece aí nessas fotos? Vai passando, Cristina. Olha aqui, nesse momento, os jovens eles tiveram uma orientação, veio um instrutor, que na época era o pai da psicóloga, ele veio ensinar os jovens como fotografar, e aí fez essa oficina toda. Pode passar. Pode passar. Aí, olha só, eu lembro que eu estava aqui em Maria Futuras, quando eu fui entrevistada pelos jovens, na época da Covid, né, eles fizeram um documentário de qual tinha sido a proporção, né, do Covid, da pandemia dentro do território, quais as dificuldades que a gente teve, se teve muito caso de sofrimento emocional, de doenças psicológicas, assim, por conta da Covid. Eu lembro muito bem que eles fizeram essa entrevista com a gente, então eles fizeram a cobertura nessa época, eles já estavam no projeto de jovens na época da Covid. Aqui, coloca aqui, por favor. Aqui, gente, é um pouco das ações que os psicólogos fazem no território. Eu trouxe algumas fotos, é o Setembro Amarelo, né? Então, o psicólogo ele tem que atuar quando tem, de acordo com o calendário nacional, campanhas. Então, dentro dessa campanha, seja o público, seja Novembro Azul, Setembro Amarelo, qualquer campanha do mês, o psicólogo está lá, né, para fazer educação de saúde, para falar sobre saúde mental, valorização da vida, bem viver. Esse é o papel do psicólogo dentro do território. Então, a gente vem mostrando para vocês as ações que a gente faz de educação de saúde, né, para fazer a prevenção do suicídio e do abuso de álcool e outras drogas dentro do território.
Esse ano que passou, em 2023, a gente teve uma campanha muito bonita do Setembro Amarelo, né? As comunidades, junto com as equipes de saúde, foram para as ruas, fizeram bastante evento, a gente tem bastante foto do que foi feito, mas a gente sabe que não é só essas ações pontuais, quando tem calendário nacional. A gente tem que fazer educação de saúde, tem que das comunidades, todos os meses a gente tem que estar falando, lembrando esse trabalho de conscientização, e como eu falei, vocês jovens podem estar ajudando, vocês podem proliferar, né, dentro do território tudo aquilo que a gente passa para vocês, tá bom? Então é isso, o projeto identitário hoje está na parte de com os orçamentos dentro das empresas para não devolver. Essa é a parte estável, porque se a gente tiver uma empresa que diga, a gente tem que colocar em 3 empresas, né? E aí elas vão dizer quanto é que é, e a partir do orçamento a gente vai, né, não é essa empresa, né? Aí vai para o pregão, aí vai para o jurídico. Então, a gente está na parte burocrática do projeto, mas o projeto ele já está todo documentado, como o coordenador falou. O projeto estava parado, e aí, quando eu voltei para a Dias como RT, a gente pegou o projeto, teve que modificar, implementar ele, porque existem leis novas, existem várias partes burocráticas que a gente precisa fazer, levantar dados, que não é assim rápido, porque são muitos anos, então você tem que pegar todas as bases do sistema, coletar tudo e depois você filtrar, colocar isso numa tabela e documentar. Então, dá um pouco de trabalho, mas a realidade ela já está toda pronta, né? E a gente já está nessa fase que está nas empresas para devolver para o orçamento, para a gente dar andamento a esse projeto. Eu acredito que esse ano a gente tenha um resultado e esse projeto ele vai funcionar dentro do território, né, com as oficinas que eu falei para vocês, de violão, de flauta, de pintura. Mas fora isso, a gente pode fazer outras coisas, como o Marcos falou aqui, ter o nosso centro social, levar lá para a Câmara, né, ser voltado, que tem uma secretaria dentro da prefeitura, então tem várias coisas que a gente pode buscar. E o momento, como eu sempre digo, quando a gente está buscando, uma hora as coisas acontecem. Então é isso, gente, que eu tenho para trazer para vocês. Vamos saber o momento da pergunta. Bom, minha amarela, uma guerreira, né? E tá, sabe? Eu quero ser, sim, né? Amarela. Jawab, sim, né? Alca. Eu tenho jogo, sabor, né? Come for less, but for that, it's very about one. It's called TDM. Toma, todo mundo, oi, que ao solimões, por aqui, depois, depois, na tipo na chama, oi, mas não deba, na tele, oi, que tá maninho, não é nada todo, na cultura, jadi kita orang itu kena mana tiba yang ada kita tanya nama, jadi orang kena mana kita ada minumnya saja, memang kena memang nibana juga memang iya juga kena, oi ini tahu masih sekolah, kita nak orang kita mandi mungkin tahu sama kena de Roma e por aqui está nem ontem porque não 15 dias não falei ela também mas não 15 dias na tele nem 15 dias nada como né já comunidade já atende já 17 comunidades mais por aqui que não mas jadi era kan que já está kan então pô não que eu falei que tem tá tele na iya chama tem Vinha karena importante, né? O programa que né, mas que não funciona. Jadi kita tanya nak ngomong dari kapan kan, chama. Tahu kita tak nak cepat kan? Kita
precisa que ini tan kena ngoro tan cepat kena nya nanti batang ini nak matan itu itu tak ke sério período da tarde, vocês vão ter esse período da tarde para fazermos os levantamentos para onde vai ser enviado essas propostas às comunidades de vocês, tá bom? Então a pergunta tem que ser bem breve, bem rapidinho, porque o nosso levantamento vai ser à tarde, tá bom? Já tem mais uma palestra. Não vai nada, não vai nada. Coisa mau đi, nó ngồi bên đó cái này nha, cái con này cái này là khó mà để nó quá thành ra để nó nhẹ quá cái này là ngồi đi có cái con nó tự nó cái gì to cái đồ cái này phải to lại ta mua cái này thành cái nó tàu này quả cái tận nặng cái nhà rồi nó nhỏ cái nhỏ tàu à cái nhỏ tận nào bây giờ cả nhưng mà kita ini orang mungkin nhưng mà kita di dari ini mungkin boleh keluar dari komunitas itu. Então, você pode levantar uma demanda que existe, né, dentro da comunidade, do público que você vai trabalhar. Se vai ser um projeto para prevenção à violência contra a mulher, se vai ser um projeto voltado para o esporte. E aí você vai detectar, né, e criar buscar um objetivo. Qual é o objetivo desse projeto? Você vai escrever ele, né, e aí depois você vai submeter, né, alguma instituição, geralmente as pessoas que já têm uma associação têm mais facilidade de fazer projetos, né, que aí ela começa a trabalhar esse projeto depois que ela já está atuando, que ela tem bastante material, foco daquilo que ela já está fazendo, dentro da comunidade ela tem uma facilidade maior de conseguir, né, que esse projeto seja aprovado, porque aí já acontecendo dentro da comunidade. Assim como o projeto Predicários, ele já vem sendo realizado há algum tempo, né? Desde 2012, como vocês viram. Parou muitas vezes, né, por falta de um coordenador ali que realmente colocasse um projeto para caminhar. A gente sabe também que não é uma tarefa fácil, porque você não ganha para isso, né? É um trabalho que é feito mesmo com aí sem fins financeiros para ajudar a comunidade. A Ana Paula sabe disso, que ela tem passado. Então, assim, realmente você tem que ter vontade de fazer e atuar, mas é disso que a gente precisa, né? E a gente tem um projeto, como eu estava falando aqui com o Eric, vocês podem pedir ajuda. A gente ajuda, aquilo que a gente não sabe, a gente vai lá, procura saber, se informar, e a gente faz, né, para poder o projeto funcionar. Mas aí quem tem que ter um objetivo, quem vai coordenar, tem que ter um alvo, né, tem que ter tudo escrito, tudo organizado. E aí, como se a gente tem no projeto, a gente pode buscar os políticos, né, porque tem muitas aí os políticos têm, de tantos mil para tal projeto, para tal coisa. Aí você mostrou, não, eu tenho isso aqui, esse aqui é o meu objetivo e eu preciso de tanto para realizar. Do material que você vai precisar para isso, e vai ser aprovado. E aí, como eu estava falando com ela, eu estou buscando isso aí. Eu não sou política, né? Eu sou psicóloga, eu sei fazer, promover saúde mental e trabalhar na minha área, mas acaba que você vai por esses meios para poder conseguir realizar meu trabalho também. Políticas públicas a gente não consegue. Só o fazer saúde, a prevenção, porque muitas coisas são questões de políticas públicas mesmo, né? Que falta dentro das comunidades. É isso. Mini colocação, pergunta muito boa. Para isso que existem aqueles grupos que foram criados, justamente para trocar ideias
para a gente tirar palavras que às vezes a gente não entende, exatamente por isso que nós temos aqueles grupos. É para isso que servem os grupos, pessoal, para trocar ideias, para a gente poder levantar projetos, tá bom? Mais uma pergunta e a gente já vai passar para outro colégio. Vamos abrir a exceção para esses três aqui. Deixa ela vir, professor, eu sou vendo. Deixa ela vir, eu sou vendo. Aí que serve. Oi, bagaimana tu jalan apa cara mau ada lupa naik ke tu kena ada nama nata bukan gua main ai kita kan cara mau ada tu ada mulai kasih dikit cara penuh kita satu ini kita pengen tanya cuma kena cara mau mah kita cuma area mulai ada tu cara mau e não sei como é que tá e email todo psicólogo e vejo a cerimônia não é isso que Semare, मैं तो पढ़ा रहता है या कहीं ना रिवाइंड देखना दिखाता है कि मैं मम्मी नावा तक हो गया था उन्हें कि मैं ही हुआ है कितना ये मम्मा को तक मोई था पंजाब में कितना यहाँ पर oportunidade na ketika tu ini tadi ije mata betul na mungkin pada tu na inya ni tau ki moy tau ki ane ni tadi story ane ni mata ni mata ibu tu dia kata tahu ane kitina de mata ni kitina de ni mana te moy nya charo pe tu tak nya de oportunidade para o jovem na cidade através de empresas jovem aprende na urena anema seja manejo jovem tá urena mulher repete de cada kami tanwa kuna ini sama kita kai coba kita urena anema itu mati ni ucite kane mata jauh tak saya itu dulu mata kata ada ele muito jovem que não aprova na ele mana tuh tanya mata mari ele tuh mana ele nanya mas jovem não muito ini boleh mata itu nanti pas jauh não muito tuh ni mari sana bicara pakai kayak di program ini apa tuh udah nanya mana ni soal itu tuh nanya bicara tuh ele kerja, então na hora que eu nem aguento numa atividade, deitado, alguém faz, eu não sei, e a numa de então ele já está mal, ele não dá de mim, ele não me pensa de moi, estou perdendo para ai, que Parece que ela perguntou se a CESAI tem recursos para disponibilizar bolsas de estudo, né, para os estudantes. A CESAI ela não tem esse recurso. Eu acho que ela resolveu alguma coisa aí na frente. É a parte da saúde, né? A gente é uma secretaria de saúde. Então, a CESAI tem recurso para saneamento, para construção, ela tem recurso para medicamento, né? Então, assim, tem uma limitação, isso já compete a outra secretaria, que é a Secretaria de Educação, que não é a Secretaria de Saúde, né? Então, a gente tem a Secretaria de Saúde e tem outras secretarias. Então, esses recursos nós não temos. Professor, pergunta e já vamos dar continuidade. Oi. Bagaimana? Gue pergunta mana? Ele kan menjadi jovem, menjadi letra. Ele tu dia macam dificuldade na projeto criar, kan? Então ele tem preocupação do jovem. Ele dificuldade na alguém que fez um projeto grande. Olha, ele é uma do então o meu pergunta era assim: a CESAI tem condição de contratar alguém técnico para fazer projeto para o jovem? Porque eu sei que o jovem
não tem alguém que saiba fazer projeto. Como o menino falou aqui, que a equipe da CESAM tem pessoas que faz isso mesmo, né? Que envolve o projeto. Não tem noção assim, o projeto contratar um técnico para fazer o projeto. Isso é. E outra coisa, top. E lembra-te, 2009, antes de 2010, 2008, 2009, mais ou menos 4, 5. Gestor de projeto indígena, formado aqui, o forma, também está aqui na não vê qual técnico de EMA. Já, vê qual de EMA técnico. Então, ele está falando, numa torre regional, o sol, não é para ele, mais ou menos 5, 6. E gestor de projeto, o forma, formado, numa Thailand, o grandão da Fornalha, peixe, já, de maneira de certificado de elaboração de gestor de projeto indígena. De que forma, deve tocar peixe. Terculino, saiu, não é certificado da Nhema, deve tocar uma dessas, Osvaldo, botou, e são técnicos eles, mas precisa cesar, contratar um peixe, e o Osvaldo, e o técnico são técnicos já formados, mas a gente tem que aparecer, né? Bentanha, até chama professor Alcaninha formado, Nhema Tchau, chama José Salvador, Cavalega, mãe Helena, numa Filadélfia, olha, Nhema técnico na forma de Nhema Cavalega, não está técnico, não é, mas só que não apareceram. Eu já de perto, eu não no projeto da jovem, mas na conquista, está no projeto que não tem, jovem, que não faz. Lembra? Não se chama só que. Então é que aí quando valorização. Eu penso que alguém valoriza nós também. Muito bem, professor. Nós temos uma professora de Galvão, né, que ela faz projetos, né? Então, ela é expert, né, nos projetos. Então, professor, nada impede que nem um profissional construa um projeto, né? Existem vários institutivos. Eu, quando entrei para a CESAI, agora, com o RT, já estou há 6 anos com o RT, eu não sabia. Eu nunca fiz um projeto. Mas aí tinha o início e a gente foi atrás. Não tem essa portaria, a gente precisa colocar isso, você vai modificando e vai colocando leis, e vai. E aí você chega no resultado final, né? Então, assim, qualquer pessoa pode sim fazer um projeto, e aí você pode submeter ele, e aí você mesmo vai cuidar da verba desse projeto. Aqui tem um projeto que é de judô, não sei se vocês já viram o centro que tem aqui no Maranhão 2, é o professor Guilherme. Ele é doutorando em engenharia da pesca, ele trabalha no IDAM. Então, é um projeto que ele vem trabalhando há muito tempo. O que é esse projeto? Esse projeto tem um público-alvo, uma faixa etária que ele trabalha, e qual é o objetivo dele de fazer esporte? Esse jovem, ele não vai para o mundo do alcoolismo, ele não vai para o mundo das drogas. Então, dentro desse projeto, ele dá suporte emocional. O que ele cobra dentro desse projeto? Quais são as suas notas? Tem que ter nota boa, né? Então, tem, assim, um critério para você participar do projeto. Tem uma faixa de idade, tem você estar matriculado. E aí, existe toda uma hora de conversa com essas crianças, com esses adolescentes. Eu já participei desse projeto, já dei bastante apoio para ele, já me pediu algumas vezes. Então, dali você consegue identificar quais as demandas
importante que tem, não dentro da família daquela criança. Ali existe alguém que está cuidando, que está observando. Então, você tem fatores de proteção. Né? Tem alguém que é um responsável técnico ali, e ele, além de ele fazer o esporte ele oferece para a pessoa saúde biopsicossocial, né? Prevenir várias doenças, você está fazendo o seu lazer, você está prevenindo doenças mentais ali, né? Então, também consegue identificar algumas situações de risco social da família. E aí, algumas vezes eu fui atender algumas famílias, né, com a solicitação dele, um trabalho gratuito, realmente por querer ajudar. E isso já fez a prevenção de vários suicídios. Então, isso é projeto. E ele, quando ele cria um projeto, escreve, mete para o Estado, para várias instituições aí, quando ele não consegue, ele vai atrás de parceiros, né, para ele poder ter um prédio onde ele utiliza lá para poder fazer o trabalho dele com os alunos, para poder dar a aula dele, né, quando ele não pode que ele viaja, ele coloca alguém para dar aula para esses alunos, e esse alguém é um aluno dele já formado, que gosta do esporte, que quer ajudar, e ali é um trabalho que ele faz gratuito. Né? E que ele ganha, eles ganharam uma emenda parlamentar, ele deixou tudo em kimonos, em material para trabalhar com isso. Entendeu? Então, assim, a gente monta um projeto. Não é fácil dizer, a gente vai aqui, não consegue um valor muito alto, tá? E ali, em pequenos passos, a gente vai criando, tem uma ideia, escreve, coloca ela, e a gente está à disposição para ajudar. Não, eu quero montar um projeto para um público-alvo tal. Não sei o que você quer. Agora, escrever aqui, você tem a ideia de você escrever, colocar no papel, e aí, ir atrás. Mas eu vou chamar aqui a professora. Por favor. Rapidinho, tá? Érica, eu preciso falar, mas... Já? Ela tem um projeto que ela está trabalhando em Filadélfia, que é de redução de danos. E ela ainda está na fase documental desse projeto. É isso, professora? Ou você já está... Ela vai poder explicar como é que está esse projeto e ela vai explicar para vocês também como que ela montou esse projeto, como que a gente monta. Vocês conseguem entender melhor? Então, boa tarde a todo mundo. A gente vai passar um vídeo lá para 5 horas da tarde. Para ficar mais expressivo. Se a gente passar dessa hora, não dá para a gente. Vou tentar ser breve agora. Prometo que eu vou tentar também você breve. Porque sim, eu posso apresentar o projeto que eu estou trabalhando, é para prevenção de consumo excessivo de álcool, de drogas e de outras substâncias. Já vou orientando para quem estiver pensando como assim outras coisas, gasolina, completamente. Eu vou falar mais tarde sobre isso, também aproveitando aqui o tema, no anteontem, eu fiquei conversando com um grupo de pessoas que tinham me procurado já para apoiar para fazer um projeto. Eu, como professora, sei um pouco sobre o tema e como professora já trabalhei fazendo projeto. E a gente na universidade está à disposição, então a gente não pode contratar ninguém, mas a gente pode apoiar o processo da pessoa que procura. Então, agora eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que tem o tempo, ainda vai ter a fala da Punhai, mas no início da tarde eu vou apresentar e vou lançar uma proposta que seja a diferença de vocês. Então, eu espero encontrar todo mundo no início da tarde. Obrigada, professora Maria. Então, gente, a gente está à disposição. A gente tem o José, que ele está fazendo o doutorado dele, também entende, tem o que vocês precisarem, a gente está à disposição. E a gente está trabalhando em ideias e pensando aí que mais projetos a gente pode fazer. Né? Obrigada. É isso aí, um aplauso para a nossa amiga Gilene Ferreira Hilário.
Muita coisa, né? Muita coisa a ser tratada. Já vamos logo seguindo, a gente não vai ter intervalo, tá bom? Ainda tem muitos assuntos a ser tratados e assuntos importantes. Se você quiser tomar um cafezinho, temos um cafezinho ali, tá bom? Dando continuidade, vamos aí para a nossa terceira palestra, tá bom? Com o tema Investimento das instituições governamentais para o apoio das atividades sociais dos jovens nas comunidades indígenas para minimizar o risco social. Vamos receber um aplauso, Eric Assis Zanhato, representante da FUNAI no Alto Sólido no Médio. Seja bem-vindo, que mais um aplauso, vamos receber com alegria Eric Assis Zanhato. Bom dia. No Magré. Já no cliente falando. O Paneco tem vergonha. Agradeço ao convite. Agradeço aos envolvidos para que nesta conferência se torne uma realidade, uma pessoa do professor Beto, né? Ana Paula, aos demais jovens, né? Em especial aos caciques, pessoa do seu Maranelli, né? Ao Baxter, que vem lá de Betânia, para também dar esse apoio aqui nesse evento. Quero agradecer aí o vice-presidente da CIU, né? Seu Tertulino, todo o público presente, professores, profissionais de saúde, estudantes. Quero ainda cumprimentar aquele que iniciou a luta também, né? Um dos protagonistas da luta, que é a pessoa, seu Paulo Mendes, uma referência, ao meu respeito de pessoas como ele, né? E também os demais, o João Cruz aqui, né? E as demais aqui, pessoas da igreja. Todos, em especial, segunda conferência dos jovens, Magda Borges Rodões, né, que é FUNAI também, uma parceira dele, total apoio. Quero ainda cumprimentar aqui a Nilce, mais conhecida como a Maria Bonita, né, pré-candidata a prefeito do município de Janeiro Constante, a única, né, mulher guerreira, presença, desculpa, que está batido, né? E os demais também, líderes políticos aqui presentes. Quero ainda cumprimentar aqui uma parceira de um mini curso que nós tivemos, né, a Elisângela. Quero parabenizar ela pela profissão, pela formação dela, né? Hoje está aqui, esteve palestrando ontem, e para nós aí é motivo de alegria, né? Porque vários jovens outros aí se formando, ganhando espaço, né? Quero ainda agradecer a presença da grande psicóloga, a dona Girlene, minha amiga. Cadê meu primo psicólogo também, que é primo da minha esposa, que é o Ezequiel, né? Lá de Perual, morou um pouco lá em Filadélfia, né? Enfim, mas eu quero começar contando um pouco de mim, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Eric Assis Ayamba, Assis da parte da minha mãe, né? Ayamba da parte do meu pai. Tenho várias famílias aqui em Maresul, várias famílias em Belém, várias famílias em Feijoal, várias famílias aí da parte do meu pai nesse Alto Camões aqui, né? Sou graduado em administração pela Universidade Federal do Amazonas em 2019, um período especial da pandemia, quando começou aquela pandemia, me atrasou a formação e eu graduei no curso de administração, tive esse privilégio, essa oportunidade de me graduar pela Universidade Federal do Amazonas em 2019, e hoje estou à frente da coordenação regional do Alto Camões. Eu queria ser diferente neste momento aqui tão importante.
Eu sou um pouco meio azarado, né? Que ontem falou também. Eu tenho um pouco de sorte, um pouco de azar, né? Eu já percebi isso, né? Então, cumprimentar o professor Joaquim, que veio de uma viagem juntos, né? Até junto aí, eu fui, mas até com notícia do pessoal do GPP. Também vim aqui, a presidente da Câmara, a dona Adelina. Então, pessoal, assim que eu pular o nosso assunto, ainda eu quero contar um pouco, eu quero ser bem dinâmico, passar informação. Acredito que não pode ter resultado se a gente não, né, se expor mais. Nesse momento aqui, a dialogar. E eu podia dialogar depois com vocês, eu quero passar rapidamente o assunto nosso, né, que é a coordenação regional do Alto Solimões. Bem, pessoal, a coordenação regional do Alto Solimões, ela é uma das maiores coordenações regional do Brasil, né, que é da FUNAI, e hoje sendo coordenada pela minha pessoa, né, e quero dizer que assumir uma instituição como essa não é tão simples e não é tão fácil para que vocês tenham conhecimento. A coordenação regional do Alto Solimões é uma unidade administrativa vinculada à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, desempenha diversas atividades para proteger e promover os direitos dos povos indígenas da região. Para cumprir essas funções, a coordenação é dividida entre diferentes setores. A coordenação, como eu falei, ela é um setor administrativo. A coordenação regional ela é dividida em 5 setores, que é a divisão técnica. Estavam 5 chefes, que ao ali na cabeça os demais setores responsáveis, né? Que é também chefiado por um engenheiro. Para quem não conhece, o engenheiro, o chefio de divisão técnica executiva. O Serviço de Gestão Ambiental e Territorial, que tem a TCU7, né? Ela é chefiada pelo Francisco Silveira, mais conhecido como Pico. Ela tem uma instituição muito importante com relação à questão ambiental, né, de vigilância, e entre outros. Então, a SECAT ela é responsável por essas questões. Né? Serviço de promoção dos direitos sociais da cidadania, SEDIS, ela é chefiada pela senhora Edenilda, né, que também é coordenadora substituta, uma pessoa muito conhecedora dessa área. Ela tem esse nome aí de SEDIS, Serviço de Promoção dos Direitos Sociais da Cidadania. Serviço de apoio administrativo de não ter esse cargo que foi extinto em 2017, aliás, 2017, aí não teve essa possibilidade de a gente poder ver alguém, o que possibilitou, né, que foi extinto aquela função, e nós estamos apenas no SEAD, uma senhora já de idade, né, como substituta, como chefe de instituto, né, que é o serviço administrativo. Em seguida, já fez um orçamento chamado Secam, uma parede indígena focando, né, uma pessoa muito ativa, dedicada, é indígena também, e ela está desempenhando um bom papel, é muito ativa. Então, a área de atuação da FUNAI, a coordenação regional do Alto Solimões, em especial, atende a maior população indígena do Brasil, com aproximadamente 100 mil
digamos essa faixa aí, mais de 100 mil indígenas, povoado em mais de 472 aldeias, mas tem mais, né? Muitas comunidades ainda que as CDLs passam a atender, mas não estão registradas, mas o fato de se autodeclararem ali, busca de direitos, de atendimento, de serviços sociais, ela passa mais de 472 comunidades, isso não só aqui, né? Não é somente o Alto Solimões, Médio Solimões. Ela é localizada em 15 municípios da Carne dos Rios Solimões, a saber, Abatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Içá, Tonantim, Jutaí, Ponte Boa, Tefé, Alvarães, Guarani, Marã, Japurá, Juruá, Carauari, e compõe a CR Solimões, contendo CNCPL. Então, são mais de 16 municípios, né? Mas são apenas 6 CCLs. Por quê? São tantos municípios, mas apenas 6 CCLs. Porque Benjamin é o único que atende só Benjamin, né? E aqui é a coordenação regional. São Paulo de Olivença atende a Maturá, aí Tonantins atende Santo Antônio de Sá. Jutaí atende Ponte Boa, né? Aí Tefé atende 5 municípios ali. Única CPL que atende mais de 5 municípios é Tefé. Né? E no momento estamos sem o coordenador tripular assumindo essa CPL lá, está causando até mesmo umas discussões, né? Está ali paralisado o atendimento de questões sociais, e estamos sem o coordenador técnico local, mas se Deus quiser, já vamos nomear daqui, já está bem avançado o processo, né? Isso depende muito do próprio Pai Brasília, né? Que vai possibilitar nomear o próprio parente aqui, né? Em Tefé. Por isso essa demora, porque a nossa prioridade é poder atender a própria edificação do movimento indígena. Então, por isso essa demora. Então, são 6 CTF. Caruari. Caruari, ele está sendo coordenado, que é o Suribano. Essa população é composta por 18 etnias indígenas da Sapé. Nós somos a maior população indígena, né? Então, são 18 etnias que esta coordenação regional atende, e não é pouco, né? São 18 etnias, nós, Ticuna, em seguida vem o Sococama, Cambeba, Caixana, Canamarim, Vituca, Capuquina, Majapurina, Mura, Macuna, Cacu, Yurujupi, Ava, Cameiro, Miranha, Majuruna, Tesana, Tucano, Tujuca. Então, todos esses dias aí, porque nós, são vários dias. Então, a Coordenação Regional do Brasil e também pelos próprios indígenas, 96% estão coordenando as próprias coordenações regionais da FUNAI e do Brasil. Apenas 4% está sendo coordenada em outras regiões da FUNAI. Apenas 4 coordenadores regionais da FUNAI estão sendo coordenados pelos não indígenas, né? Mas a grande maioria, 96%, é pelos próprios indígenas. Isso nas outras regiões, né? Ali, sem contar com a nossa, são 18 dias. Aí eu queria mostrar um pouco das ações já realizadas por nós, pela coordenação regional. Ações da coordenação regional realizadas em 2023 a 2024. Mas antes eu gostaria de lembrá-los que eu estou vou completar dia 23, já depois da manhã, vou completar 9 meses que eu vou estar nessa coordenação regional. Eu fui nomeado dia 23 de agosto de 2023, né? 23 de agosto, e depois assinar o termo de posse em setembro. Então, de lá para cá, eu completo dia 23, agora, nesse mês, completo os 9 meses à frente da coordenação regional do Alto Solimões, e algumas ações estão sendo realizadas
né, pelo CETISC. Acredito que vocês têm conhecimento disso aí, né, que é Projeto Arte Cultural Arte Cultura Indígena, realização de oficinas de música, confecção de instrumentos, desempenho, pintura corporal, pintura em tela, em turi, e cerâmica, realização de documento, projeto de arte e cultura do povo africano. Então, esse aí cabe ao CETISC, né, que acompanha essas atividades, essas ações aí. Então, isso faz parte já, uma das atribuições do CETISC da FUNAI. Né? Algumas fotos aí que a Amélia, para quem conhece a Amélia, não sei se ela está por aqui, a Amélia, grande parceira, grande intimista, conhecedora da nossa causa. A Amélia acompanha essas ações, tudo que é apoio, levantar o CETISC, a Amélia ela é substituta da Edenilda, que é chefe do CETISC, né? Ela sempre acompanha esse projeto aí pela FUNAI, que apoia a FUNAI da minha parte, né? Que é o projeto Arte Cultural, Arte Cultura Indígena, com apoio da FUNAI. Essas fotos aí, que vocês estão vendo, né? São alguns jovens de Maria Sul também. Acredito que o Tamar conhece esse projeto também. Tamar, um grande jovem que acompanha essa parte também junto com a Amélia. Essas fotos aí, mais para quem tem um conhecimento, é por mais apoia, né? Essas atividades de projeto de cultura do Mago, tá? Vamos passar, tem as fotos. As ações que a gente, como instituição, né, a gente recebe bastante convites das demais instituições parceiras, né, como o próprio ICE, o próprio CESAI. E a gente tem uma foto aí da inauguração em São Paulo de Oliveira, né? Esse é o convite do chefe do DC, que é o seu Lei. Vai passar, só um pouco. É bem desenvolvido pela Lisa. A CR Alto Solimões, ela raramente acontece, né, uma visita técnica, né? Como eu falei, não é somente Alto Solimões, é Solimões. E a gente tem acompanhado algumas atividades, a Associação das Mulheres de Solimões, e elas são as mais organizadas de lá, do Médio Solimões, né? Algumas fotos aí que a gente tem, que a gente dá apoio, a gente acompanha essas atividades, tudo mais. Esse foi o TJ também realizado para participar da reunião da Associação das Mulheres Indígenas, Médio Solimões, a MISA. É bem desenvolvido pela MISA. As mulheres de lá são muito organizadas, né? E elas são muito guerreiras. Também uma foto que demonstra aí que eu participei também. Está muito agradecido com a presença da FUNAI, porque a FUNAI, às vezes, alguns tempos atrás, né, alguns chegaram até lá, né, mas assim, na maior parte a gente tem acompanhado essas atividades e elas agradecem muito a participação da FUNAI, porque hoje a FUNAI, né, com o governo atual, né, com a coordenação atual, né, com o apoio de outros que estão lá em Brasília, estamos acompanhando mais dessas atividades para poder garantir direito a eles a voz, direito a eles sociais, e fazer realmente a coisa não vai acontecer. Vocês não estão vendo essa foto aí, mas eu já coloquei aí, porque aí já se trata da questão de segurança alcoólica. É uma parceria junto com a PEI. Reunião desenvolvida no município de Jutaí, também tivemos aí no município de Jutaí acompanhando a questão territorial, a questão de invasão do lago, questão de acompanhando a ações dela, porque se trata, a questão do garimpo, né? E essas coisas ali. O não indígena, eles ocupam lá aquele espaço e a gente vai acompanhar, nós temos esse papel de acompanhar essas atividades também. Então, essa aí
é a coordenadora da CCF de São Paulo de Interpé. Ela também é uma pessoa muito ativa e ela não está mais lá. Ela já está coordenando outra coordenação regional do Rio Negro, e ela é uma pessoa bem ativa, e a foto é onde ela explica, né, qual é o papel da qual a atribuição de uma CCL, e a gente também tem dado esse suporte para que isso acontecesse. Eu tive também, recebi convite para discutir a questão territorial, porque há muita invasão, né, de não indígena no território demarcado, e eu fiz questão de ir lá apurar essa denúncia, né, lá em Interpé, e essa foto demonstra que o indígena mais defende muito a questão do território, quando é invadida, e eu fui lá como coordenador para a gente apurar de fato e de perto, né, a realidade do CETEP. A lição é apenas uma participação nessa cerimônia de cacique e essas coisas. Teve aquele caso de homicídio na comunidade do Porto Correio, né? E lamentável aquela situação, né? Onde teve um homicídio de uma parede, inclusive até colombiano que está morando por lá, passando as férias, ele foi apurado, foi cobrado pelo FUNAI Brasília, e passar essa informação nessa prova depois que eu fui até lá apurar esse ocorrido. Aí são solicitações. Então, aí essa foto aí. Reunião para decidir como será realizado o evento de jovens indígenas, né? Esse aqui, que aconteceu uma reunião no qual o cacique de Cima da Net estava presente, e demais, né? Para discutir como seria, e hoje está acontecendo aqui essa reunião. Então, esse aí foi o momento de alinharmos, né? Lá em Belém de Solimões, né? Teve lá também uma discussão mesmo, questão do manejo, de território, de alcoolismo, de droga, tudo isso. Também acompanhamos essas ações lá em Belém de Solimões, né? Que aconteceu lá na Igreja Católica. Também teve participação do Frei Paulo e também o grande da Igreja de Solimões. Acompanhamento social da comunidade de São Sebastião, as fotos ali, né? Então, isso aí foi o papel da CETISC, né? Que é a pessoa do Nilda, e a gente tem acompanhado essas ações também, né? E podemos levar para a parte CETISC mais próxima da comunidade, e as coisas estão acontecendo para ser planejadas, para que as coisas aconteçam de fato. Aí, os antropólogos aí que a gente recebeu, os antropólogos, para ver essa questão do território, né, do Rio Içá, foi encontrado a discutir essas questões, né, o próprio Rio Içá, onde tem muita demanda por lá, aqui de Betânia, né, Betânia estamos planejando isso. O pessoal lá do Rio Içá, planejando uma ação lá e estamos esperando a ação de recursos para que isso aconteça, né? E a FUNAI, a Polícia Militar, IBAMA, a Polícia Federal, isso estamos planejando. Pode passar. Reunião com órgãos de segurança pública. A gente também tem recebido lideranças aqui de Maré Sul, né, a discutir a questão de violência aqui no Maré Sul 2. Foi muito importante esse ponto com a segurança pública, porque é isso que temos que fazer, né? Reunir com as lideranças e ver as possibilidades de algumas ações conjuntas junto ao órgão de segurança pública. Então, esse momento foi importante lá, essa discussão, né? Que a gente possa ali abrir a mente de cada um, discutir, cada um opinar o que nós temos que realizar, né? Também recebemos, ao longo dessa minha gestão, né, pessoal da DAGES, para quem não conhece, a minha foto é a
a dona Vicente, filha do Paulo Mendes, que veio nos visitar também, né? Nos orientar, né? Pegar umas demandas, quais são as principais demandas da série, como é que nós estamos organizando para que nós possamos executar nossas atividades daqui para frente. Então, essa foto aí, a visita técnica, que é diretoria de gestão. Recentemente, realizamos uma reunião também com o Exército Brasileiro, né, na pessoa do general que esteve presente, a discutir as mesmas questões, né? Porque nós temos que começar a proteger a questão do território. Então, sem a parceria com o órgão de segurança pública não vai ser possível, porque a FUNAI não é um órgão que tem poder de polícia, né? Mas tem poder de aliado. Então, por isso é importante. Eu só queria saber o horário, que a gente começa às 6 horas. Enfim, pessoal, eu coloquei na aqui, cidade, coloquei a questionar, né? Até porque aqui a pauta é esse aqui, ó. Eu pedi uma slide lá que eu tinha feito. Então vamos pular para esse assunto aqui, porque uma hora aí eu tenho que questionar mesmo. Eu sei que todo mundo está com fome, né? Mas ainda vai ter uma dinâmica. É um assunto que eu gostaria de jovens, investimento, vai ser o ali no da escola 8 horas. Acho que a maioria conhece. Então, pessoal, esse foi a apresentação da FUNAI. Agora, não é a coordenação que faz. Mas a coordenação ele tem como alinhar. Por quê? Porque aí depende do grupo. Bom, deixa eu pegar então. É o setor que vai fabricar através da presença. Quais são o nosso objetivo do plano de trabalho? É aí que vai entrar. Porque ele depende do grupo. A FUNAI, ela é o principal órgão que dirige e auxiliar o Estado brasileiro, no lado do benefício, garante o processo de interesse do nosso povo indígena. Isso depende muito do investimento quando o governo federal investe na FUNAI, nas instituições, né? Por exemplo, hoje a FUNAI ela é vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas, MPI, que antes era vinculada ao Ministério da Justiça. Então, nós, como falei, a completar 9 meses, temos que planejar. Então, por isso que sai daqui essas ideias, porque nós ouvir a comunidade, ouvir os jovens, né, para que nós possamos fazer tudo o caminhamento. Mas eu venho mais tarde aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, foi às 6 horas. Eu deixei assim aí porque é um investimento, né? E a gente, o governo não vai investir se a gente não comprovar a eles aquilo que a comunidade precisa, aquilo que a comunidade necessita, entendeu? Então, por isso, deixei essa questão aí aberta para que nós possamos juntos, saindo daqui um relatório, né? E a gente, através da demanda de vocês, a gente também, fora o nosso plano de trabalho, a gente também pegar a demanda de vocês, colocar junto aí e podemos solicitar para Brasília, né, recursos a descentralizar para esses fins. Então, as coisas funcionam assim, né? Então, eu quero aqui deixar esses assuntos diversos a questionar. Então, a parte da FUNAI é isso aí. Eu agradeço, né, mais uma vez a atenção de vocês. A parte da FUNAI eu finalizo aqui, mas eu quero continuar aqui, tem quanto tempo aqui? Todo mundo está com fome, né? Eu estou também.
Mas esse é o momento mais importante agora. Agora. Esse aqui é o momento de diálogo, agora. Quero dizer um pouco dali. Por quê? Porque essa conferência aqui, né, de jovens indígenas, trazer os jovens lá não é fácil, né? A bondade, o apoio, não é nada fácil. Eu sei que da hora, está um pouco, já é hora do almoço, mas é que nesse momento aqui eu quero falar com o jovem, entendeu? Nesse momento que eu quero falar com o jovem. Porque, como eu falei, a palestra pode ser até importante, mas o momento de conscientizar é que deve ser aproveitado agora, Alfredo. É que deve ser aproveitado agora. Eu quero colocar um assunto muito mais sentimental agora. Por quê? Porque o que nos fez fazer e chegar até aqui é a questão do alcoolismo, a questão da droga, a situação do suicídio. É isso que nos fez chegar até aqui. Né? A palestra em si é importante, mas se a gente não conscientizar o povo do jovem, os jovens vão voltar para casa deles, vão voltar para suas comunidades, ouviu apenas a palestra, mas nada se tocou no coração dele, se a gente não conscientizar o jovem. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês, eu tenho 20 minutos ainda. Pedir a atenção de vocês. Os pais se preocupam muito, né, com os filhos, com seus filhos, se preocupam muito com o futuro dos seus filhos. Né? Muitos pais não trabalham, não são assalariados. Muitos pais fazem tudo para apoiar os seus filhos, para verem na escola. E às vezes o pai faz de tudo e o próprio filho às vezes desvaloriza que o pai tanto dá com esforço para ele. Por isso eu quero aqui olhar nos olhos dos mais jovens, porque o foco aqui, o público-alvo aqui, são os jovens, até porque essas lideranças aqui já sabem o que eles querem da vida, eles sabem o que eles querem, né, para que as coisas melhorem. Então, o público-alvo aqui são os jovens agora. Então, eu gostaria de chamar aqui para fazer uma dinâmica, dois jovens aqui. Dois jovens, eu gostaria de dois jovens aqui comigo agora. Eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui. Eu quero falar de Betânia de Marechal Betânia, por favor. Porque tem jovem aqui agora. E um aqui. Porque é importante. Porque eu, como coordenador, eu não quero chegar lá na nação do Silvério. Assim. E a gente. Frei Jarina, importante para a gente ter vocês aqui, o Frei Elétrico, porque eu sei que vocês trabalham com a mentalidade, né? Também fazem quase o papel de psicólogo. Ontem eu tenho visto aí o projeto de vocês fazendo a esperança. Ótimo, muito ótimo, porque esse gente precisa. Cadê o nome, por favor? O de Marechal. Quero um rapaz agora, um rapaz. Também pode ser depois, até um senhor de idade, mas quero um rapaz agora, um rapaz. Pode ser diferente. Cadê alguém de Sul? Vem aqui. Para quem não conhece aqui, é um sobrinho meu, cantor, artista. Né? Normalmente traz tanto cantor lá de outros estados aí, paga 500 mil reais, em vez de pagar 500 mil para o próprio. Isso aqui é. Né? Próprio indígena, quando lá dá um cachê, né, pessoal? Às vezes paga um presente para o artista cultural, ao de respeito isso, né, que trazem cara lá, se não paga 500 mil, porque não paga um cachê, pelo menos 20, 30 mil para o artista cultural, entendeu? Para quem não conhece esse tema, eu sou o lá
filho da minha prima, sangue, cantou com muito orgulho dele. Então, pessoal, qual a ideia de hoje? Você, jovem? Paquinho, qual a ideia de hoje? Eu vou fazer uma coisa aqui que aconteceu comigo. Né? E quando eu tinha 13, 14 anos de idade, quando o meu amigo mais diferente da vida, né, quis me chamar para festa. Então, primeiro eu quero dizer o seguinte, que a vida é uma só. É isso, né, Shakira, dona Shakira. A vida é um só. E ela não tem desperdiçada. E a vida é um sopro. E você nunca sabe o que vai acontecer daqui para frente. Você nunca vai adivinhar. Mas você pode até sonhar, te dar algum sinal, né? Te dar algum sinal, um sonho, alguma coisa que pode acontecer. Mas você nunca vai saber o que vai ser dito hoje. Como guarda da tua original, eu preocupo muito os jovens. Eu não quero mais ver ninguém. É impossível a gente controlar tudo isso. Né? É impossível a gente controlar a consciência de um. E a gente consciência de um. Eu perdi o irmão dele, né? O irmão dele, que faleceu há muito tempo também, sabe quem é. Né? Eu lamentei muito, fiquei muito triste, chorei e fiquei muito triste, lamentável. Mas graças a Deus tem aqui. Qual a ideia de hoje, pessoal? Esse é o momento de aproveitar. Né? Investimento lá, isso vai tocar. Isso é fato. Uma hora vai acontecer. O projeto de vocês, uma hora vai acontecer e a FUNAI vai dar sempre para dar apoio. Apoio. Né? Essa aqui, para quem não conhece, é do Sinésio Trovão, né? Grande líder, está em Manaus hoje. Olha, Jaina, é o seguinte, esse é o seu cara. Ele é da vida, né? E você não é, ainda. Você está inocente, sua mãe está te orientando, filha, você tem que ir para a escola, você tem que ir, né, estudar, você é da vida. Aliás, ele é da vida, você não. Vida tem, né? Essa vida que as pessoas falam, né? Fala do mundo, né? O cara está caído na droga, está caído na violência, né? Jaina, você vai sair a primeira vez da casa, né? Aí o Estevão aqui já conhece um pouco do maldito cachaça, já conhece. Ele vai te chamar, né? Ele vai te chamar. Ele está afim de você. Ele vai começar a mostrar que ele é o cara. E você vai pensar, por ele tomar uma cachaça, você vai pensar que ele é o cara. Eu tenho percebido isso, por quê? Eu sei que todo mundo está aqui vendo como você mais breve. Olha, porque eu quero pelo menos sair daqui, que cada um dos jovens saísse daqui um pouco conscientizado aqui, como eu falei, a vida é um só, é um sopro, você nunca sabe como é que vai ser a vida depois, né? Ele vai chamar você para Ana Paula, agora uma coisa, né? Dạ em vậy.
pertanyaan kembali ke tadi ya cerita juga Memang dari sini bom, eu não posso dizer muitas das menores necessariamente deles, eu tenho muito que não posso ir. Mas é divertido, tem que curtir a vida que vida bem, uma troca, e por aí. Obviamente, isso não é uma vida bem. Isso leva para um lugar bem escuro. Desculpa, mas eu posso aceitar. Tá bem, muito bem. Bem, pessoal, o que eu queria dizer com isso? O que eu queria transmitir com isso, né? Ele é o cara da vida, né? Já conhece um pouco daquele. E a moça aqui foi assinada disso. Os jovens, os mais novos, estão achando que aquele homem, por curiosidade, cai na olhada, cai na conversa. Entendeu? Cai na conversa. A vida é um sopro. A vida, ela não tem que ser desperdiçada. Ele aqui, a ideia dessa dinâmica aqui, é que este tem mais risco. É que este aqui tem mais risco de perder a vida. Este aqui tem mais risco de perder a vida. Não é que esta aqui também não tem, mas ela ainda está começando a enxergar, está crescendo. Mas é isso que a gente não quer transmitir agora. É que quando você, qual é o pai, qual é a mãe que nunca deixa de orientar seus filhos? Todos os pais, todas as mães sempre pegam no pé dos filhos. Sempre cobram, sim, eles cobram. Né? O filho, ninguém quer que o filho chegue na vida. Então a ideia é que se você continuar obedecendo seus pais, continuar obedecendo sua mãe, seu tio mais velho que te orienta, você vai chegar longe. Você vai chegar mais longe, porque você vai estar no caminho certo. Você vai crescer com orientações. Você vai ser alguém. Este aqui já está naquela vida acostumada, né? Ele tem chance de ficar ali perdido. Pior, se ele praticar ainda mais o consumo de bebida, mas a gente quer resgatar ele, para que ele possa voltar à normalidade, a ter uma vida normal. Né? É difícil, mas ele tem chance sim de a vida, pelo fato de, por questão de segundo, ele vai beber, ele volta do lugar, lá onde vem bebida, que nem sei o nome, porque não conheço essas coisas, da casa de festa, embriagado. Volta da casa da festa embriagado. A vida é um sopro. Seu pai, sua mãe está sabendo que o seu filho está lá, mas está preocupado sim. A partir do momento que ele sai da casa de festa, ele vai caminhar a pé, bebo, tudo bebo ali, sem saber de nada, tá? Por que a vida é um sopro? Porque há outro cara que pratica a mesma coisa, o usuário, ele pode muito bem brincar, o outro está com a faca, aí na outra com a faca, lá, esfaqueia ele, porque ele está embriagado, meteu uma briga ali com o cara. Então, é isso que eu falo. Aí outro pensa em se suicidar. Está doido, está bêbado, está embriagado. Ele pega uma corda e coloca ali no mar. E quem se ninguém perceber, a irmã, o pai vai ver, está lá.
está lá, tem mais jeito. Então, isso que acontece, pessoal. É isso que acontece com vocês, mais jovens. Sejam mais curiosos para aquilo que é bom para vocês, para aquilo que vai ser, para beneficiar você mesmo, para aquilo que vai te dar e se tornar alguém. Não seja curioso na vida. Você tem que amar, tem que gostar. Assim, recebam orientações dos seus pais, aceitem. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso porque eu quis aceitar a orientação do meu pai e que me fez tornar, por mais que ele é uma peça lá, eu sou uma outra peça, mas eu orientei e segui naquilo que me fez tornar o que sou hoje. Não fiquem ali em multidão, na cachaça. Palestra em si é importante, como disse, mas esse momento tem que ser aproveitado de conscientizar, de você sair daqui conscientizado. Você já o cara de mais idade já, você que vai tomar, chega em casa, vai bater sua esposa, vai bater seus filhos, não vale a pena. Isso não vale a pena. Então, procurem aquilo que vai te beneficiar, que vai te tornar alguém lá na frente. Por isso, meu jovem querido aqui, abre a mente. A oportunidade tem para tudo, pastor Zé. A universidade pública está aberta. Quando você terminar seu ensino médio, insista em si mesmo. Reflita, universidades estão aí, cursos particulares estão aí. Faça. Quando você não conseguir passar no vestibular, mas fala para os seus pais as suas condições, mas pai, eu quero fazer um curso, faça isso. Investir em si, dá para se investir em si mesmo. Eu me investi em mim mesmo, assim terminei no ensino médio, porque eu quis aquilo. É isso que eu quero transmitir para vocês hoje. Hoje temos, por exemplo, vários psicólogos, vários enfermeiros indígenas, né? Indígenas. É isso que nós temos que mais conquistar adiante. E daqui para frente, nós indígenas continuam assumindo nossas instituições. Hoje, daqui para frente, pode ser você um desses aí, dessa juventude aí, né? Se o Donei está assumindo de ser, ele não vai ficar para sempre lá, sei lá, depende muito do trabalho, depende muito da atuação, mas pode ser outro daqui para frente. Então, isso que eu quero transmitir aos jovens aquilo que vale a pena. É isso, pessoal. Alcoolismo, nós temos que combater. Por quê? Porque na Lei 6.001 de 1973, no seu artigo 58, inciso 3º, ela fala sobre isso. E não está sendo cumprida, né? Eu vou falar, por que eu estou cumprindo? Porque ele fala no artigo 58, do inciso 3º da Lei 6.001, que está concluído, de 1973. É vender, né, dar bebida alcoólica ao indígena, ela é um crime. Ela é um crime. E pode, né, e pode se levar até 6 a 2 anos de prisão. Mas nós temos que cumprir. A gente falar, se a gente não cumprir. Mas nós precisamos combater realmente. Você que saiu de lá, da sua comunidade, sofreu esse som daqui, que você saia daqui, valendo a pena, que vale a pena realmente, que vocês voltem daqui, que porque vocês estão no movimento hoje. Aqui está exemplo nosso, de luta, de resistência. Esses aqui, ó, eles, aqui, ó, nosso exemplo de luta, os outros estão aí. Daqui para frente, é vocês, é nós,
é que temos que levar adiante nosso povo, porque não sei se amanhã estarei em pé, ninguém sabe se hoje eles vão estar de pé amanhã, mas vocês vão ficar. Meu jovem, foi um prazer conversar com vocês. Estude esse é o caminho. Não deixe de ser um amigo que pratica bebida, deixe de estudar, porque isso não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Não adianta você beber, tomar uma cachaça, ficar jogado ali, e outro vem lá, cachorro, fica se lambendo ainda, passando a língua. Que vale a pena isso? Não vale a pena, meu jovem. Não vale a pena. Aquele que transmite de coração é porque é isso que a gente quer. A gente quer transmitir uma coisa que possa tirar o jovem daquela vida. Eu falo a verdade, o que eu queria falar. Pode ter algum parentesco que pratica isso, mas a gente conscientiza. O coração de conscientizar você jovem, entendeu? Que vocês saibam aqui não vale a pena, não vale a pena você ir para uma casa de festa, vale a vida para quem vai te dar de tornar alguém. Eu quero salvar vidas aqui. Quero transmitir alguma coisa que possa tocar seu coração. Vem com nós, conta com o nosso alcance, nós podemos contribuir, vamos continuar contribuindo. Todas as nossas ações vão acontecer, nossas ações na comunidade vão acontecer, em Betânia, em Belém, e as demais cidades, em Reuniões. Vou aqui falar com você também, está sempre fácil, mas pense em coisas boas de você. É isso que eu quero transmitir para você. Toda a sua fome também estou. Você tem uma vida longa. Você tem que ver o que é o seu médico, beleza? Siga em frente. Sonhe muito. Essa é uma brincadeira, sonhe muito. Vá, obedeça os pais, estude, porque vai querer que você estuda. Segue. Você também. Pode sentar. Mais uma vez, agradeço. O asfalto é uma coisa. Contem com nós. Contem comigo. Esse sou eu. E chorei, porque está demais. Nossos jovens aí. O suicídio, o alcoolismo, droga, porque está demais. Você que estava aqui, conscientiza o outro, conscientize o outro vai conscientizando o outro, porque a minha lágrima aqui, você lá atrás, do colega, eu não posso fazer, são boa tarde, pessoal. Já estamos chegando. Mais uma vez, uma salva de palmas para Eric Ayango. Aí o nosso coordenador. Eu gostaria de fazer uma cobrança aqui.
E o pessoal também, eu quero que o pessoal esteja lá também, para a gente vai para as nossas propostas, isso é importante. Vamos lá dentro da pergunta, 5 pessoas, para a gente começar a encerrar. Tá bom? 5 pessoas. Vamos lá. Quem já perguntou também, vamos dar espaço para os outros perguntarem, isso aqui é importante, tá bom? Cadê o jogos? Quem ainda não perguntou, bora lá, pessoal. O pessoal já está toda hora aqui, gente nova, não perguntou. Vamos lá. Apa namanya? Grup tahu hanya sama di puna itu tentang indina berkomunikasi dengan arti nhưng mà phải itu orang itu mungkin kita tahu kita jangan masa kita itu dapat tahu mudah orang tahu nhưng mà kita ini primer passo satu kita tahu dengan kita orang yang esclarecer apa yang awalnya kita tahu yang itu Eu vou responder logo, vai se perder nas perguntas. Então, a pergunta da Elisângela é que os não pode terra que queiram morar na cidade, já está na comunidade. Então, sim, área delimitada, área demarcada, área demarcada, ela é especial aos indígenas, né? Aí, só que quando não indígena, por exemplo, casa de indígena, aí tem toda a questão aqui de aceitação, né, de abrangência, de cacique, de tal, né, mas ninguém vai obrigar você, ninguém vai tirar o teu direito de você querer um branco casado. Porque aí aceita uma comunidade, entendeu? Ele vai querer mexer no sentimento de alguém. Entendeu? Assim, aí depende muito do processo de tempo, né? De tempo ali para a aceitação da temporada, entendeu? Mas as áreas, por exemplo, a área sul, ela é áreas especificamente indígenas, né? Morar lá, né? Usufruir daquilo que pertence a ele. Mas a terra marcada em si, Elisângela, ela é da União. Ela é de você produzir se a gente for levar mais claro também, né? Ela pertence à União, mas ali a questão de branco, mora lá, aí depende muito do cacique, né? Isso aqui tem interferência, né? E também pode se casar ali, né? Com filha, a esposa, do bairro. Se tu for no período, né, você vai passar 4 dias por lá, né, por exemplo, 5 dias. Só que a realidade é outra, né, no Brasil, né, como se tivesse a liberdade total, né, mas ali é uma questão do governo, né, então, passa visita lá, mas logo vai querer se interessar por mais tempo lá, aí fica errado, né. Então, muito bem. Tá, vamos lá, gente. Assim, estrangeiro, na atividade indígena, e tem toda a questão de autorização pela FUNAI, né? E depende muito de quem vai fazer. Tempo determinado, mas ele não pode vir lá, morar na comunidade indígena. Ele não pode. Não pode. Se eles for cumprir ele realmente, de fato, né? Uma própria legislação, né? Se eles for cumprir. Só que muitas vezes tem entradas, né, sei lá, por onde e tal, e muitas das vezes sem consentimento da sociedade. Né? E isso às vezes causa problemas naquelas comunidades. Né?
se ela não é permitida, e depende muito da situação, né? Também, às vezes, o próprio liderança. A gente vai ter que ver isso, porque tem muitos assim, estrangeiros no país vizinho. Não é todas as lideranças aqui também, nossos lutadores antigos, de noite é claro, não é? Já, Bianca Bela, a Bianca de casa, Bianca, por exemplo, bicho, cuca, galo, está na hora e o amarelo de terra na e não está na produção e o amarelo com de não grande um já amarelo e não está com na área tentang kerja dia terlalu nak ini nak apa ketemu nak ngopet nak macam apa nak ayo nak ikut macam tentang yang macam saya moment kita buat yang saya di orang ya ini kan Tá, então assim, gente, é muito mais de conscientização, né? Entendeu? Essa demonstração, a marca faz acontece mesmo. Isso aconteceu comigo, onde eu escolhi não aceitar. Isso tudo me olhar bem, isso me fez chegar até aqui. Né? É por isso que eu estou aqui hoje em pé. Porque se eu, quem seria a Eric no país? Jack. Quem seria eu hoje? Talvez não estaria aqui. Se eu tivesse um convidado gelado aqui, eu teria aceitado aquilo. Talvez eu não estaria aqui, né? Ou talvez eu teria sido. Então, assim, muitas vezes, o amigo, digamos assim, pior que aquele negócio, não existe amigo, né? Amigo é eu, o verdadeiro amigo está lá em cima, Deus, né? Então, essa não depende da tua aceitação da consciência, né? Consciência aquilo ali. Entendeu? Então, essa demonstração é muito mais é o que está acontecendo hoje. O jovem está curioso, né? Mas se você conscientizar ele, mostrar aquilo, aquilo que for melhor para ele, aquela coisa lá vai ser afastada dele. Para que nós possamos salvar a consciência de alguém, a tomar decisão, aquilo que é certo para a vida dele. Ngón bài cái đó tụi con nói là vô tình trời ngoài cái đó chờ cái này có đến chậm cái đó nằm tự do mình cái đó mới đêm bên trời ngoài cái đó làm cho anh nhẹ có đi vào cái đó yeah cái chậm con cái đó thì mình chịu cái này thì tao cái đó rồi là bên để sẵn qua cái mẹ để đó trời bên bên xung quanh trên đó yeah về cái nhà cái này cái đó đúng không tetap punya itu banyak kita semua jangan kita pilih kita dan jauh ini ada kita jika pakai jalan kenapa disiapkan jalan ke jauh ke kok tadi cuma nama yang bahasa Inggris enak tuh. Tàu chị nó tàu chị cái nó sẽ có mà rồi chị cái nó ngoài hết chị cái nó được ngoài cái nó sẽ cái nó tạo được nhiều đi sẽ cái nó qua
o pertenço é bacana, para comunidade, bacana, ira de ativa na governo, na capacidade e violência ela é nós, bacana, abrir uma linha, bacana, na sama bacana, para a bacana. Na aukiranya serana akan ada peko gaya selesai tapi ada sesuatu yang benar nah itu tahu Indonesia jangan dia senyumnya kan tadi orang Indonesia pak ayah kekir kayak senyumnya kan tadi nak orang mah karena itu kan nama ini tak jadi soal kita soal itu tak chỉ về cái điều là ai cứ đơn giản đó nên đây là ổn cái về là ôi chưa là mấy cái ôi cái sao được là đi ôi được nó đây cái đó là mình đang nói là gì cũng sao tôi cũng không mà cái đó là cái này cũng ta cũng nhắc cái đó nhưng mà cái đó cô chỉ bắt cái này là để mong cái này của mà đi cái mà nó là bác sĩ kunci mata-mata juara lain nak ye matahari pun nak boleh nak kita tu yang tu boleh itu tak apa nak nak awak tak ni aku nak kursus kita mai tan dengan band kalau matahari juara lain kita tahu sama ni jadi mereka tu pada dia mereka sudah pegang tak. Bem, o que acontece? Que às vezes as coisas não são cumpridas, né? A comunidade. Às vezes, a própria pessoa da comunidade, às vezes, comercializa lá o código da comunidade. Então, falta apenas que a gente cumpra de fato a nossa legislação. Como eu falei no na Lei 6.1 de 1973, no artigo 5.8, inciso 3º, fala sobre proibição de disseminação de bebida alcoólica na comunidade só que outros que passaram não cumpriram e estão planejando essa ação conjunta como para que nós e realmente a comunidade. Uma das ações que faz rápida na sua a sobre o preço e faz as ações de feijão rapidamente. Lei e a gente fazer isso para valorizar e essa fé. Parar esse consumo, né? Depois de causa o suicídio. Bom dia a todos, autoridades. Vamos querer, Marcos. Marcos está na hora, elas contam. Ele Márcio disse que não podia participar, mas eu quero falar lá, pode notar. Por que o pai vai estar aqui agora? Vou dar uma aula. A dificuldade que a gente observa durante os 3 dias de todo jovem, pela pergunta e pela noção. Eu, como pai, com muita experiência, eu quero que a história aqui. É para isso que eu quero. Não quero fazer. Não estou. Pacawe dia di Baltimore, ada. Cuma ni apa ini ada spesial, nak ada spesial juga kita. Mana oi cina, ini capura kita tahu cina. Dia macam, cina kita tahu. Ini momen kita. Kalau malu ni lah, non c'è qualcuno che Marxist. Se la profeta chiamare già non è Bapak semua kan. Saya mah tidak semua.
chắc khi gì kita chúng ta ngồi bên hôm nay để ta cứ ya cứ là nhẹ cái in ya không apa mama thì chúng ta cứ ngồi bên từ mà to baru mà cái từ từ đấy rồi bây giờ là mà mất cái benar-benar bin gimana sekarang nah ini mah chủ yang chạy tê lúc người ta sẽ nói cái người đẹp của mình nhưng mà nói là đã đẹp á đẹp con mèo nó đang ngủ nhưng mà tao đã đến được rất chi rồi là nó nói ngoài chúng ta cũng phải đẹp á nó mẹ bé mà nó mà tao gọi nhắc ta người ta kêu tất cả cái tất cả cái mắc cái mắc quá ui cái nhà cái này cái nhé mà nó lại rồi cái tất cả cái tao chỉ cái nặng thành thành nhà mà nếu mà ba phải cái nó đúng mà cả nhưng mà chỉ cho nhà đi mà ta cái mà nhà đi mà cái giàu nhà đi ra cái số từng cái nào ta mà từng cái mà ta cái nhà rất số ta mà từng cái vì mẹ thì nói là cái gì cả là cái nào đi của anh để mà nhà để mà ra cái chuyện nó mẹ thì chỉ có mình nó mồ đi bồi đã bắt ra như anh ta toàn là cái đã bắt đầu thì nó chỉ chúng ta mà mẹ nó nhớ đây để có là nhớ nó cũng cho cái nói mà từ bộ tâm tới nó cũng nóไม่ได้mà mẹ tao mà không là em cũng để cái nó làm cả thì tao chỉ nhớ mà nó ta phải nói một chữ là một quấy tỷ nó sẽ mà tao chỉ biết có một cái không nhớ mà tao mà phải cùng ra cái của ta này mà tao mà của cái nó nói cái gì tao là của nhà ta là cái mà nó gọi là cái gì vậy mà từ mà tao bắt ta nó từ một bên nó của cái này mà chứ để ta cái mọi cái là tao mà pemerintah di mana aku buat apa kan kasih dulu tahu musuhan ini saya ada tahu yang mana lah dulu tôi nhận cảm ơn yang mana gue betul betul nak pergi pi boy tu mau cik tu bawa pi alam tu aja apa tu tahu nak tahu tak ai kuat ini ai kuat tu dia apa malu malu benar betul orang betul tanah memang tak ramai. Nak tahu beri ini juga betul tinggal kamu. Nak tahu memang macam itu pertama tapi mata nama orang tahu ini macam mana. Nama beri ini tahu. Cuma tahu tak jadi. Profesor ini tak beri sama kan? Mama jawab apa sih? Pakai cuma mau yang kena jawab. Dua jawab itu kan, dah jawab itu dah. Saya tanya temu dah memang sih. Dah jawabnya temu, jawabnya tahu temu. Nyuruh itu jangan ngobek. Gue nak naik. Dia nama sama siapa itu? Nama dia apa yang tu mungkin tak apa ni. Nah, rumah yang tu nama tao mà cái này mà ra thì tao mà trốn mẹ nó sẽ cậu nó mấy chuyện gì mà tao vậy thì có lẽ để cho nhưng mà cái nếu mà tụi mình cho nên cái tập này tụi mình tập vào cho nhưng mà cái gì nữa bên mà cho cái nhận cái tao mới ngồi bên đồng hồ của mày cái này cũng tao bây giờ cũng tao mua cái của nó ta thì nó là biết phải là tại cái mà itu mata ini mata ini ada ya macam cawan gue jauh gitu ya ibarat gue nak ibarat tadi nak kita bertak kerja mana cakapnya orangnya mana lu pakai tu mana dah yang mau cakap mana itu
Makanya kan paling tingginya karena reportase kan orang yang nanti paling terbaik aku punya kan gue jauh ini kalau RPM tanyakan yang kita juga nanti nama operasi aku punya kan tuh pergi baru tadi itu nama kayaknya nanti nyonya kena nama nanti itu punya na corre tinha resposta. Por mês, Natal tem recurso. Na ninguém, mas tá que vinha tal, falta projeto, tá? Ele dá que não, que era muito já. Ano de 2009, ano de 2010. Pesquisa lá na minha lista, tem curso técnico em saúde bucal. Foi realizado pela CESAI. Não unicamente, tá? Não. Foi realizado em parceria com o CESAI. Nhema do Tamanho tem sim possibilidade de a CESAI curso para adolescentes, dos jovens, né? Então, superior tem sim possibilidade de oferecer cursos para os jovens. A resposta não é resposta. Não concordo, tá? O que falta é projeto, falta. Não é que não tem recurso, tem sim. Tá? Minha mãe que eu colocação tinha máquina carga, não tem recurso, vamos pressionar. Depois, nós já fazemos a nossa parte, né, de conversar com o nosso filho, com o nosso jovem, mas isso não basta. Nós tivemos o marido do mundo, né? Mas eu vejo que essa área parece que não tem, né? Qualquer um entra aqui livremente, ninguém fiscalizando a nossa área aqui, tá? Trazendo droga, trazendo lei, faz tempo, mas só que eu nunca tive oportunidade. E este é o momento que está uma fiscalização, por exemplo, policiamento, na revista, mas não preto, tá, mamãe, vai estar na prisão. Muitas vezes, moto lá de velocidade, bandido, e a vista, né? Não é que bandido, isso, mas eu estou doido. Bandido entra arma, né? Eu já vi. Por que isso acontece? Onde está o FUNAI? Porque é da competência da FUNAI fiscalizar essa entrada né? Então, minha questionamento, mesmo programa, mesmo ações para evitar isso. Você é professor? Você é professor? A FUNAI, ela é órgão protetor, porém, não tem mais informações que já temos que a FUNAI uma ação integral junto aos órgãos de segurança pública que tem poder de polícia. Fiscalizar. Porque, por exemplo, por que morreu lá o Bruno? Lá em... Ele não tinha arma, né? Porque ele não tinha posse de arma, ele não é. Mas ele fosse lá, né? Então por isso que o cara lá foi lá e matou o dirigista aí, que a FUNAI não tem polícia, mas é um órgão sim fiscalizador, questão territorial, de vigilância, federal, próprio IBAMA, né? Então isso, e que às vezes quando a gente encaminha o ofício, olhar planejamento. Eu estou na FUNAI, eu falei que eu tirei esse texto. Estamos analisando isso, que é pelo SECAT.
Tem um setor específico isso, que é o Serviço de Gestão Territorial. E vai haver, e vai depender muito da avaliação de recurso da própria sede, para que possa haver essa fiscalização. Que está sendo feito já foi feito, o planejamento já foi feito. Só que depende muito da aprovação de recurso lá em cima. O recurso pode até ter, né? Como tu falou naquela hora, projeto, depende muito dos projetos. No caso, lá não é um projeto, e sim um plano de ação, um plano de trabalho da instituição. Esse projeto já é uma outra situação, né? Também tem recursos, sim, lógico, né? Mas depende muito do projeto, assim. E para poder solicitar o governo, né? O próprio município, né? Apoiar. Mas é isso, entendeu? Na área ainda não tem poder de polícia, mas a linha dos órgãos de segurança pública, aqui é um problema realmente, né? Que ali entra os caras de Capatinga, os caras de Colômbia, vem, às vezes, ninguém, porque nem próprio eles, aqui, segurança indígena, eles não têm esse poder de fiscalizar ali na frente, porque eles não têm que atirar, tem lá que a legislação foi ocupada, aí nós eles têm conflito com esses caras aí, com esses traficantes, com esses bandidos. Tudo isso, ela tem que ser pensada. Porque a gente é bom, mas é isso. E eu preciso muito de apoio de você, de crianças, jovens, para que nós possamos trabalhar juntos. E a opinião profunda de vocês é importante, para que a gente possa ir adiante, fazer realizar, se acontecer bem com a verdade. Mungkin ini dari John, dari gue sudah paham tentang ini. Nama saya juga, mungkin John, mungkin anda tahu, malam John ini, kita manifest, kita ada tahun di para, oh, ada buat kita lupa dengan, ini para kita manifest, atau di orang kita ada cuma kerja. Kita kerja apa? Tahu, ini kan, tahu mana. Nó không bao nhiêu nó nhưng mà cái gì quê nhà nó cũng nha to từ ta chỉ có là dân chỉ có tụi mình nghe mà cái gì mà tao mới nói cái 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 từ ta cái gì ra cái gì nói chỉ có cái quê nó ăn uống cái gì mà cái nghe mà chỉ có tao nó lúc đó cái mà tại vì cái thế gì rồi đấy tìm của bên cha mà trả cái là cứ phải phải để tỏ mà chửi nhau nếu mà nó thế nó rất vui chửi nhau nếu mà tại vì đấy chỉ có ao của mình comunidade chỉ có cái nó thế tao được tại cái mẹ nó to cho này cái nghe cả cái chả cả nhá cái người nghe mà nó thì sẽ chỉ có nó vừa là cái câu cả em thì nó sẽ ta chỉ mà algumas perguntas, né, são um tempo, né, mais, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Belém, até que também tem umas partes, mas uns caminhos que passa ali, né, que vem desse rumo daqui, que eles consigam levar umas drogas para Belém, são bons. É muito preocupante isso. Aqui, esse Mareçu 2 aqui. Mareçu e Mareçu 2, né? Mareçu. A cidade é bem aí. Às vezes, por mais que a gente possa realizar essa ação integral, aqui, no próprio dinheiro que vende a bebida, né? A gente pode realizar isso. Mas como a cidade é bem aqui, o município é bem aqui, né? Aí que tá, né? Porque uma hora a gente vai, o jovem vai. Qualquer hora vai ter que comprar lá, sem problema. Agora, a gente podemos analisar mais ainda nessas comunidades mais fechadas, mais isoladas, porque lá o próprio parente indígena que vem, lá dá para amenizar o problema, porque a gente pode fazer uma integral junto da segurança pública de impedir, né, que aquele parente lá tem a bebida alcoólica tomar dele, né? Mas isso também, para nós fazer realizar isso, aí depende muito de uma ordem judicial também. Uma coisa, a gente fazer o planejamento, para que
nós possamos fazer isso, que tenha respaldo 100%, a justiça também tem que autorizar, através de documento, tudo isso, né? Mas dessas comunidades mais isoladas é que é possível, entendeu? Esse é o meu foco. O público lá, a comunidade mais isolada, aqui também, claro que tem que deixar de fazer. Mas, outros estudos que nós fizemos ali, como o Tabatinga é bem aí, né? Tem essa questão também. Tem essa questão. Porque a gente tomava, né? Tem bebida. A gente vem aqui, pegar os caras que vêm ali, vai mudar de vida. Ainda tem muita consciência mesmo. A consciência. Rapaz, mas Betânia, por exemplo, tem aqui, não é tão perto, né, assim, do município, né? Já é um pouco mais isolado, é possível, né? Então, assim que for haver essa descentralização de recursos para a realização dessa atividade, ali já o parente, desde já, está ali vendendo, ele vai ter que deixar de parar de vender. Está entendendo? Mà cái này nó sẽ là cái mặt thành nào nó nhẹ cái này về sẽ là tùy cho cái trong nhà nó tùy cho cái trường então na comunidade né já prova ao turismo né giờ mà bây giờ mọi người giờ mà chọn ta chọn nào để là bố phải chơi nhẹ tôi yên để được sao để cũng điều cái ta ai cái chuyện nhẹ nhưng mà cái chuyện mất đi đầu cái chân nó tổ cái ta tự cái thằng nghe chuyện nói đến mình vô tư cái nó vì chị em mà ta bị chịu cho yên này bắt đầu anh em mà chúng cái ta cái gì cứ funcionário gì cứ nhiều quá cứ nào đó chả thế à chị nhé mà nên cho meu irmão funcionário que não toca aquele que não toca que a mana na cara tinha o minugo nhé mà quay tổ nhé mà tôi yên bắt ta nhé mà ta chỉ cái tâm bắt ta nhiều mà trẻ mà nhà bé bắt kan nhé mà đi ăn nào với như này nhé mà cả tổ như chúng ta toma cái apa menor de 18 anos tá mata na vai da pergunta aí uma tarde mas ganhar toinha né dia mental mas minha menina já de 18 anos dia alguma mas minha tá e meta me tá mas na prática da minha tá que bebida que é magro nghe mà mình mất nhà bị nhẹ ra nhà ta bị cái mà tahu ta nhà bị nhà năm mẹ mà ta để cái berarti mati con ta mà ta nào về nhà tăng nào về sau ta mà chẳng ngang chẳng mà trẻ mà nuôi nhẹ tao cứ nghe cái bảo bảo cứ nhà ta nào về nó tôi nhiên là có đi đào cứ ta mà tăng nặng về mà đi cứ đi chùa nghe mà cả cho cả nghe mà đi nhá cho về rất là nhẹ mà nghe mà đi ít vụ na là nhẹ mà nhá trong mọi chuyện percebeu alguma coisa lá com relação ao PM Apinai? Agora, recentemente, meses atrás, tem realizado a ação. A ideia é que a gente possa que aconteça isso, não que seja pelo menos mensal, está atuante. A gente realizou bem, pessoal, nosso tempo já ultrapassou muito mesmo. Eu sei que esses momentos é bom de dialogar, isso é bem importante, mas a gente tem um cronograma a ser seguido. E outra coisa, pessoal, temos a parte da alimentação. Se vocês quiserem permanecer, todo mundo, não tem problema. A gente coloca, vocês estão repetindo a mesma coisa, tá bom? Então não repitam, façam só a pergunta que ele vai direcionar. Sejam rápidos, tem um horário, tá bom?
primeramente no ceremony kita kita nak bersuka ini maka kita nak cara muaca dulu dan di kuning ke ini ke macam ke dan nak cara ni tapi itu 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 baik juga kan nak tahu mana mereka dia tahu kebaiknya itu dulu tanya aja menjawab itu tahu kada baik tahu kemana tahu tadi kenapa ini mana ini oportunidad dunia cuma nak kapai ko cari mana jauh ini nhưng mà thực ra nó rất là cho mình mà nó cho mà ta jadi ca người đó ca ta mê thì cũng phải xong nó nè mà có cho do mình cái cho cũng cả nó tạm mai cái ý của cô mình ra chỉ bắt nó biết tụi nào nè mà cái cho được cái con tàu đấy nó là nè mà thì oportunidad de cada presidente do bairro né e com này cái e governo na planta que é universidade indígena de cada comunidade vai aquilo pergunta. Qual é a universidade aqui em Recife foi discutido bastante. Ó, tem um projeto ali que é da UIDA. O IDA, não sei se você tem um conhecimento de outros aí em andamento, né? Mas é um projeto que está um pouco mais avançado. A universidade, os dignos diferenciados para ajudar os alunos, está um pouco avançado ali no próprio acompanhamento, né? A gente tem ali as informações, os pedidos também, são vários projetos ali que querem também a própria universidade digna, né? Tudo isso. Mas é possível, né? E isso parte muito, depende muito daqui, do governo indígena, né? Mas que a gente possa ser unidas. Se um está mais avançado, vamos apoiar aquilo. Mas para mim, eu acho que da UIDA está aí o professor, aí o Alfredo tem conhecimento disso, que faz parte da diretoria também da UIDA, está um pouco mais avançado. Já está passando pelo MEC, né? Pelo MEC, ele já está bem avançado. E que vocês apoiem, que nós vamos apoiar, vamos dar para nós um parceiro. E quanto mais universidade, é melhor, porque aí vai ter, o jovem vai ter acesso à universidade. Mas está um pouco avançado. Queria saber mais sobre isso. Direciona lá com o seu Alfredo aí, o chamado Peixe. O apelido Peixe, ele também vai passar umas informações e tal sobre essa corrida aí. Porque eu já me sentei também com eles. Né? Inclusive, a Maria Bonita também está dando esse apoio total, né? Não estou ouvindo. Mas aí, é isso. Então, vamos nessa união e apoiar essa universidade. Não é para que semua berkarya. Yang mana tahu agama cho foi sampai dengan ini mau menjadi makan apa? Dan tahu apa posisi kerja di pun ini hanya mana a própria comunidade vai apresentar. A FUNAI normalmente ele vem apoiando alguns grupos de liderança indígenas que solicitam da FUNAI apoio sobre fiscalização. Inclusive, eu não sei se o segurança, o seu Cristóvão, tem conhecimento disso. É possível a FUNAI apoiar. Por mais que seja a produção nossa da FUNAI. E para levar conhecimento de vocês, a FUNAI não tem esse dom, né? Entendeu? Mas a gente apoia, por mais que seja nossa contribuição, e pelo fato de ser setores muito pouco, às vezes fica assim, né? Nessa falta de participar mais dessas atividades. Cho bé con phải ra được là bạn ở trong cả thì bố bé chân gai có được mà từ từ bao nhiêu ao đi mà nghe chẳng nãy là chẳng nghe chơi cái nhà ini chỉ đi cả na đồ có được mà ujian này nó bao nhiêu tiền ra nhỏ mắt tên nào chỉ được chỉ để ăn cả rồi cái bên đây nhớ là aku cái cái nó mà được cho nó phá bớt tại đây để trong mỗi ôi
Rồi bà trò nên ví dụ mà chặt xuống bỏi nói kẻ sao nhà đi chỉ nhá ta rồi mà chỉ mà con này là nhà con gà con ngang đủ nhà mà để nó phá cái kẻ tao có chỉ mà con này là mà được cụ bé từ cái no amator Brasil có nó là cụ bé từ chỉ mà có con nhà con này là to Nyuma dengan magari pero dengan kamar pausanya itu sih ina papa kita itu apa kemarin ini motor ini tanya kita itu marah mana main itu dengar mana ini kok tanya kan dunia makar cakap jauh di mana dengan pak mam atau pak makai ini ada jauh di jauh tak naik kena jaga ere nekma ina traffic ikama ya sa ye good traffic ikama amya sama ka ye mariche ama sanko petoni ye maka ya tarika na audi mas sang to ore ke na de pa mai na de daude ne mari tore ko je ana nika ta na ye ka ya to ya ta moi Ó, o que a Alex está falando aí é verdade, cara. Lá no Piranha, conheço a cidade de Piranha, Garapé, Piranha, Belém, conheço até Piranha. Mas onde ela está dizendo, 7, até Jutaizinho, né? Lá no limite, lá passa a área, já no limite de Colômbia, na área demarcada, no limite. Então a gente tem conhecimento disso, realmente. Por isso está sendo feito o planejamento ali, de vigilância. Também recebi o vereador medalha lá, tudo é planejamento, gente, à frente. A gente tem conhecimento disso. Oi, regresa. Sobre pergunta, bagaimana tidak kena ibadah di estrangeiro, ya kena ni anak kita kena mau komunitas juga mau kena dulu. Não tem realizado ainda um cronograma de ir com a equipe não, com a segurança pública naquelas comunidades onde tem esses estrangeiros na comunidade. Né? Então, a ideia é que a gente possa dialogar com eles, porque uma coisa é a gente entender se eles estão contribuindo ou não, né? Tem essa questão também, essa situação aí, né? Mas aquele que estiver lá vendendo ilícito da comunidade, nós temos que, né, fazer o que é certo. Se não é permitido ele estar lá, então nós temos que fazer alguma coisa, tirar eles lá e orientar, né? E a comunidade de si, e o cacique de si, também decide, junto com a gente. Saya kena nanti kemudian lalu itu pun ada di dalam seperti dia naik itu jika ni jauh itu mana ni ada semua ni ada mata aku nak punya kata nak projek nak usul mata aku kita pola tanah bihan kemudian lalu ni aku kena ada nama ni Direcionada 3, 2 meses antes, para que nós possamos criar um processo de direcionar para a Brunei Brasília. Né? E assim, eles poderem descentralizar recursos e a gente poder dar esse apoio àquilo que os jovens queiram fazer dentro da comunidade. A questão de próprios jovens também querer ali fazer a vigilância, né? Que ela tocou no parte assim, questão de vigilância. Mas cabe muito mesmo a FUNAI e demais lideranças para que a gente possa trabalhar nisso. Mas assim, né, povos, jovens e tal, que seja apresentada com antecedência o projeto de vocês a nós, FUNAI, direcionado a FUNAI, com antecedência. Seja aquilo que vocês querem discutir na comunidade. Oficina, essas coisas aí. Dia mati con cái trong mông comunidad nhé nó sẽ cứ quá thì thế à cái cho nên bắt cho nên cho nó chủ em
ele quer ta ni na ni ma ele quer ma ni na ma na ni cái này nó cái ta cái nhà cả nhà chế mà nhà để mà cho chúng ta chữa cái nhà ba thì có mà nói đi nếu nên chỉ mang ta bạn cái họ có cái nhưng mà đi thì còn thì là được họ bị tới năm nó có nhưng mà người ta nói được họ của nó cái này thì cùng người ta chỉ bán hàng ra đi tại cái event của nó cũngเป็นxong chỉ vâng của nó cũngเป็นxong chỉ cán tu cho nó là để cho tỏ nó cái nó mà cho cái này cũng vậy tỏ nó cái của nó pha thì tới tới đi về mà cái này là sao chơi là cái này là gì đó mà nói. Realmente é preocupante quando tem garimpeiros, né, numa área indígena, demarcada, nos rios. É preocupante, realmente precisa fazer algo, né, que possa amenizar logo esse problema. Aí no Juntaí realmente tem, né, segundo as fotos que a gente tem visto, pode causar, o crime ambiental, né, e pode contaminar nossos peixes. Agora, questão de cantil e tal, né, vai continuar apoiando, tá? Até ele fez a pergunta dele já. Mas é isso, né? Gente, eu não quero perder o tempo, eu quero aproveitar. Vou falar na minha língua só. Minha mãe chama, porque eu digo, é doido, tem a que chove, né? Mas eu tô negro, nada, solução, não fica solução. Então, é nada, boa. Como todo dia, né? Comunidade, tá tendo a solução. Nega tadi, mas liderança na cadeia tipo. E é para ele é mais própria sabe. Todo dia, né? Bota. Ele é mais ele tá criando mais. Na chuva, né? Mas mora todo mundo, mas aí é uma pega para pega, não mais não tá. Eu moro todo dia, pega, não mais não tá, eu joga, não mais não tá, mas está com um tipo de esquema também pega o jovem, está com solução, mas só na minimização, vamos ter o que de falta, nem na reunião, nem na casa, está estamos indo, uma pergunta, estamos tendo, que estamos uma das brasileiras, uma mãe, na época de mais 10 anos, na época de crime, mas de ela está na conta dela, crime, na conta dela, vendedor, todinha leva. Tá que não, pequena mesmo. Nega está tia, mas nega, não é não, a única, com certeza não é, vi nada, tem nada, tá? Então, está uma pergunta de crime, o cara vai preso na hora. Então, mas tu ruim, até matar e a droga, fica na pau, nem fica. Cara, nega te tira, mas nega era tchau, aí como assim, minha mão fala, como também, ó, fica, e ele ainda tá jovem, começa, bota na sala, ele tá aí, bebida. Seja quem for, pode dar idade. Assim vamos resolver o problema. Cara, outra coisa. Nega saja, mana yang ini memang memang kita kita cara pamer bi cara itu é gua. Veja o que nós mesmo estamos praticando no lugar que também é como estamos. Elas também estão em consumo, é uma problema lá, suicídio, que é uma sorte, tudo a bala tá do mundo. Ele tinha matado na mãe para aqui. Aí que está o problema. Mas bigode é mais chama. Muito triste, né? Como está agora no local. Acho que ele está na prática, mas tem muitas pessoas que não gostam de ouvir. E a hora ele não chegou. Pela parte também. Eu fico observando, muitas das vezes, até mesmo meus colegas. Mas, para saúde é então, na prática, na juventude, isso é realidade. Então, eu não tinha chama. Isso é verdade, né? Mas está muito jeito. Não é
Kan, nhai kuma cici ai cuma beli kuat nyai mah. Nhai ni ta là mẹ. Porque que nós tocamos no Itaú. Kan, então nhai mah. Até quando que vamos chegar? Nhai mah então, eu tô ponto de chega lá no cara, você não tem me respeitar, então você vai aprender. E então những cái chấm ấy trong tâm lý ở bên ta chỉ có nhưng mà ta chỉ có ok rồi nhưng thì cũng là chỉ vài năm mới tới đấy ở nhà các trong tâm đạo tỉnh táo và chúng ta cũng đến là chia tập hôm nay từ các tập hôm nay các cái phổ trong này thôi thì một set lên ta chỉ một cái nó của nhà chỉ nhé với cậu mà chẳng là cái yêu essa denúncia pública que está dando, está na minha chave. Denúncia pública que diz, pode carregar. E na cultura, uma dilema, perigo, na verdade, pode acontecer massacre. 28 de março, pode acontecer local, competência dele. Como bem falou o coordenador, ele trabalha em parceria, então ele já está, ele na mobilização, ele na cultura, no plano de uma companhia, ele não está no outro, nem a companhia, nem a todo respeita. Fora, mas não percorre muitas lideranças, Garcia, representante e nada. Nós queremos que aconteça. Tchau, viu? E na hora ele não perde muito, né? Que mano? Então, enquanto isso seja, vamos tomar providência. Tá? Eu reforço a sua colaboração que você colocou de forma como abraçar que os nossos juventude não caia mais. Mas o que vamos fazer? Vamos buscar, vamos cortar pela raiz que nós conseguimos isso, que é tornar de uma vez por todas. Nós já temos a colaboração. Não tem pergunta não, né? Ele quer saber sobre CCL aqui, a sua responsabilidade. A ideia é isso, a ideia é que a gente possa ter toda essa seleção pré. Aí você recebe a questão do posto. A posto depende muito. Nós temos que reativar através da legislação que foi extinta há muito tempo. Mas a ideia é que possa depende muito do processo. Tá? Então, aqui, estou com fome, né? Estou com fome. Hoje, é 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. 19 de abril também é comemorado aniversário do meu irmão mais velho, Isaac. E amanhã, vou estar lá comendo uma sopa de carne da mãe. Por isso, hoje, o dia tão especial dos povos indígenas, eu quero aqui parabenizar-nos a nós mesmos, que a gente está no dia tão especial hoje, a Casai está comemorando também, né? E hoje vocês já poderiam estar comemorando também, mas é um movimento social, a questão de conferência, foi discutido muitas coisas importantes já, drogas, suicídios, muitas coisas, até chorei, coisas que eu nem choro assim, chorei, mas é isso, a realidade é isso, né? Quero parabenizar a todos nós, cada um indígena que está aqui, Ticuna, Cocama, se tiver com os caixões aí, se tiver com o Escambeba aí, lembrar que hoje é um dia comemorativo, dia de repetir, nós, povos indígenas, merecemos, feliz e parabéns pelos dias 19 de abril, dia comemorativo dos povos indígenas do Brasil. Mais uma vez, agradeço a todos, a paciência de todos, né? E o que é isso? Mas, tchau, bem, né, é isso aí, pessoal. Para encerrarmos, vamos estar convidando aí o grupo
joinha, tá bom? Nós estamos encerrando aqui. E nossa programação, vamos só sair para almoçar e volta direto. Não tem pausa não, tá bom? Só sair e volta. Vamos lá, grupo de amigos? Preparado já? Cadê? Cadê a Ana? Vamos pegar o grupo. Grupo que é. Já? Então vamos sair. Vamos lá, pessoal. Vamos sair conforme a nossa lista, tá bom? Mas vamos sair um por um acompanhando. Vamos lá, a delegação de Betânia vai, o outro vai acompanhando. Formato de fila, não vamos esperar aqui não. Vamos lá, todo mundo junto. Leve a sua vasilha, leve seu copo, seu prato, tá bom? Só almoça e volta direto pra cá, tá bom? Vamos ter muita coisa à tarde aí. Não tem pausa, não. Ok. Na continuidade